Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Mentes em Ação. Antes de apresentar o meu primeiro convidado, quero te propor um desafio aí. Vou te pedir para você se inscrever nesse canal. Isso é muito importante para o canal, para nós conseguir continuar levando mais conteúdos como esse, tá? Vou te pedir mais uma coisa. Curta esse vídeo, tá? Que dessa maneira o YouTube vai entender de que é um conteúdo relevante e vai mandar para mais pessoas, tá bom? Então, quero apresentar já de antemão aqui o meu convidado, grande amigo, Hélio Excel. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem, meu querido? Firmeza? Para mim é um prazer, ainda é uma honra, né, Jurandir? Né? Jura, porque meu amigo a gente já chama no Exato. reduzir ali, porque que Sim. intimidade, né, Jura? E aí, fico feliz pelo ser o convidado primeiro aí. Primeiro. Espero que eu venha dar uma audiência para você e que a minha história venha impactar a vida. Vai ser e outras vezes, né? Com certeza esse primeiro vai estar aqui, com certeza tu vai vir outras vezes Bom. também e tal. Eu sei que tu sempre tá com novidades, né? Acabou de estar começando novas empresas, novos negócios agora, e sempre eu vou te chamar aqui quando eu tiver alguma coisa para trocar ideia, sempre. tá? O Hélio, então deixa eu apresentar rapidamente. Eu escrevi aqui porque muitas coisas, né, Hélio? Grande Hélio Excel, é assim que fala, né? O Excel. Porque eu sou de São Paulo, né? Deve estar aí na minha... Paulista. Paulistano. Paulistano. E torcedor do São Paulo ainda. Como que é? Que barbaridade. E lá em São Paulo era Excel. Uhum. Como eu vim para a família toda aqui de Brusque, né? Então aqui é chamado de Excel. Excel. E qual que é o certo? Eu particularmente, se fosse pelo nosso português, seria Excel, né? Uhum. Porque é com 2 Cs, né? 2 Cs. Uhum. Mas lá em Brusque é tudo Excel. Então eu acredito que deve ser Excel, porque lá é onde nasceu, né? Hélio Excel. Saiu de Nova Trento, ali Brusque, ali, para ir para São Paulo. Então eu acredito que seja Excel, todo mundo chama de Hélio Excel. É igual o meu Wecker. Eu falo Wecker, as pessoas colocam, é com W, é com o quê? E é com U-E-K-E-R. Mas foi erro também, porque a maioria é com CK, né? Enfim, mas foi um erro, eu acredito. Sim. Vamos lá, CEO da Uzi Club, se eu errar algum nome aqui você me corrige. Uzi Club, Somos Bank, Blue Benefícios, AC Estética Avançada e host, né, junto com o Fausto, Sim. do podcast Siga o Dinheiro. Exatamente. Baita podcast. Foi legal. Tá sendo uma experiência aí fantástica, né? Fantástica. Um retorno fantástico, né? E é uma contribuição que eu vi como empresário, poder levar para as pessoas também, outros empresários, para que as pessoas entendam o mundo dos business, né? E o nome Siga o Dinheiro é para saber onde é que está o dinheiro, né? Às vezes você não sabe onde é que está o dinheiro, vou te dar umas dicas onde é que está o dinheiro para você ir lá e abrir. Cara, isso é legal, as pessoas têm medo, né, de falar sobre isso, né? Eu vejo, porque a gente produz aqui o podcast e tal, e sempre tem essa, né? Siga o dinheiro e tal, mas é uma coisa que tu tem que falar abertamente, né? E eu acho que foi bem feliz esse nome, porque realmente engaja, chama atenção pelo menos, né? Então, mas esse foi o objetivo mesmo. Quando o Fausto veio falar para mim, até o Fausto, mas o pessoal tá achando meio apelativo. Eu falei, não, é para ser assim mesmo. É para chocar mesmo, as pessoas têm que saber falar sobre dinheiro. E não ter problema em falar sobre dinheiro. O grande problema que eu vejo, Jura, é falar assim, quando a gente tá fazendo dinheiro de uma quantidade que às vezes pode sobrar e a gente tá abençoando vidas, Sim. A gente tem medo de falar, né? Porque que o meu irmão ali vai pensar, vai achar que eu tenho dinheiro para dar para ele, porque o outro vai me pedir dinheiro? Não, querido. O que é meu, você tem que ter um entendimento que eu faço uma doação se eu quiser fazer. Se eu quiser fazer, não tem problema nenhum de falar sobre o dinheiro. Agora, é não fazer que o dinheiro mande em você. Sim. Né? Então, seguir o dinheiro é saber muitas vezes assim, falo em crise. Beleza, falo em crise, mas onde é que está a crise? O dinheiro tá aí, o dinheiro não sumiu do mercado. Só muda de mão. Eu tenho que saber onde é que tá o dinheiro hoje, né? Então, foi mais ou menos esse o intuito. Tá, não, e é legal mesmo. Então, eu vou deixar aí também na descrição do vídeo, vou deixar também os links do podcast e tal.
E assim, o Hélio, esse podcast aqui tem o intuito e a gente, tô com a minha cabeça explodindo aqui porque nós temos há 1 hora já, né? 1 hora de resenha aqui. Nós temos há 1 hora conversando e o Hélio tem uma vasta experiência, né, de 50 anos de idade, mas só de business aí, quantos anos Rapaz, eu dentro dessa área? Uma das minhas formações é contabilidade. Então, eu comecei como office boy de uma empresa e logo depois montei uma empresa Eu percebi que as pessoas queriam jogar videogame e não tinham em casa, né? Eram poucas pessoas que tinham Super Nintendo, Atari lá. E eu abri uma salinha, comprei alguns computadores e umas televisões e botava lá e cobrava por hora para as pessoas jogarem. Mas eu não quero nem... Eu quero que você conte com mais detalhe. Lá, esse foi o teu começo, talvez, a iniciação ali dentro do... Eu tive uma outra experiência muito lá atrás, lá, que eu posso contar. Tá. Que um amigo meu estava vendo, tinha uma estamparia e ele tinha umas almofadas lá para montar uma estamparia. Eu comprei dele, eu tinha meus 14 anos. Mas antes disso, com os 9 anos de idade, eu trabalhava lá em São Paulo numa empresa para botar ponta tinha aquelas antenas tipo de esqueleto de peixe, assim. Não tinha antigamente, o pessoal mexia lá, eu rodava. Ah, de TV? De TV. Sim, aquele ferro cheio de... Isso, e eu botava ponta naquilo quando eu tinha 9 anos. Foi meu primeiro trabalho. Era de um amigo meu, e aí o pai dele falava, fica aqui bagunçando na fábrica, então eu vou pagar um dinheirinho para vocês terem o que fazer aqui para não ficar me enchendo o saco. Então toda semana nós ganhávamos semanal hoje, por exemplo, R$70, R$90 por semana. E para nós fazia festa, né? Comprar um monte de doce, né? Mas então o que vem o que seria a minha primeira pergunta para ti é justamente isso. Quando que qual que é a última vez que tu lembra ser um cara assim, uma pessoa normal que não tá envolvida com negócio, com venda, com empresa, com empreendedorismo, que é um Hélio normal? Então, pelo que eu tô vendo, é lá na infância. Rapaz, sabe, não imaginava, você perguntou, mas eu não consigo me lembrar sem eu ser um empreendedor. Eu acho não, tenho certeza. Eu tenho uma mãe, e a minha mãe é muito empreendedora. Desde pequena eu lembro da minha mãe saindo de casa para vender aparelhos de massagem. Ela vendia de porta em porta. Aparelho. Então ela comprava aparelho de massagem e vendia uns aparelhos que fazia fisioterapia de porta em porta. Ela já era do negócio, ela já veio. Já veio. Isso já. O meu pai já era um camarada que ele trabalhava em empresas, normal, né? Assim, GLT direitinho, era caminhoneiro também. E depois foi trabalhar com cobrança. Mas o âmbito de negócio mesmo foi da minha mãe. Mas uma coisa que me marcou muito até hoje para aquela questão de saber o que você quer da vida, eu numa conversa entre o pai e a mãe, quando eu fiz meus 14 anos, que na época eu podia ser registrado com 14 anos, o pai falou assim, tá na hora de levar os meninos ali para fazer ficha nas fábricas, para eles começarem a trabalhar. Daí eu falei assim, a minha mãe falou assim, não, meus filhos não vão trabalhar na fábrica. Nada contra o pessoal de fábrica, né, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas meus filhos vão trabalhar em escritório. Isso com quanto? 14 anos, né? Então com 14 anos foi onde eu tinha outro amigo, depois que eu falo que quis me vender uma estamparia, eu comprei, mas aí eu não sabia vender onde buscar meu cliente, então acabou eu revendendo depois. Mas foi já um empreendimento, meu primeiro empreendimento que eu acredito que eu fiz, foi comprar essa questão de estamparia ali. Mas imagina, é um negócio, isso eu fazer. Só que daí eu ia usar o rancho do pai, o pai não deixou, e aí eu não tive que correr atrás de outro lugar, e eu perdi lá, depois eu vendi. Mas já foi o primeiro negócio ali. E depois comecei de office boy de uma empresa, no escritório, me formei em contabilidade, fiz a contabilidade desse dono dessa empresa, que tinha uma lá, particular dele, das empresas deles, daí, né, fazia a contabilidade. E nesse meio tempo, o meu primeiro negócio mesmo ali foi a locadora de game. Mas a contabilidade não era tua? Não. Você formou e foi trabalhar na contabilidade. Aí, essa contabilidade lá, que é a Heinig, escritório contábil Heinig, ele tinha várias... Não, em Brusque já. Eu vim com 12 anos pra cá. Então eu me considero brusquense. Catarinense, paulistano, né? Mas então dessa estamparia já foi aqui, já foi aqui, Tá. Né? Então viemos pra cá, eu tinha meus 12 anos, começamos nossa vida aqui, com 14 fui trabalhar
e é onde eu me formei. Depois, na minha formação ali, eu fui para contabilidade e montei meu primeiro negócio, foi uma empresa de game lá, para alocação de game. Então, eu me lembro, talvez, não é normal, eu acho que toda pessoa é normal, cada um tem um segmento. Mas é que normal, eu digo, o empreendedor é meio doido, né? Tem que ser doido hoje em dia, sabe, Júlia? Porque, vamos assim, as pessoas hoje, para empreender tem que ser doido, porque você tem que ter, claro, eu apanhei muito na minha vida profissional, né, de empreendedor, porque você vai aprender na prática mesmo, ninguém me ensinou. Meu pai não era empreendedor, minha mãe era empreendedora, mas vendia de porta em porta, não tinha uma empresa aberta que alguém ia lá. Então a gente apanha, não paga imposto correto, não tem a questão do caixa, tem uma série de problemas. Então há uma oscilação muito grande. Então, quando eu me lembro assim do meu primeiro negócio, então eu tinha meus 19 anos, 20 anos, por aí. Que foi a locadora. Então antes disso, eu me considero ali até meus 18 anos ali, normal ali, porque não tinha aquela visão. Aí eu casei muito cedo. Casei com meus 18, 19 anos, me casei, né? Graças a Deus, porque senão eu era muito eu era muito um queridão, né? Então tem as histórias ali que tu tava me contando ali. Então todo mundo me convidava, pagava ingresso, e isso aqui, era um cara muito festeiro. Então, graças a Deus, eu encontrei a mulher da minha vida e casei logo com ela. Deu uma acalmada e deu uma... E ela já, por sinal, eu era de uma família mais humilde, mas não digo, nunca fui pobre, graças a Deus, assim, que minha família sempre batalhou muito. Então, eu vivia muito bem, mas só que minha esposa vinha de um lar muito próspero. Uhum. Então, isso me ajudou muito, assim. Primeira coisa, gente, eu vejo assim, ó, existem 3 formas para você ser rico, né? Sim. Uma delas é nascer rico. O berço de ouro. Você nasceu dentro do berço, você é rico, beleza. É uma situação que pode acontecer na tua vida. Você trabalhar e ficar rico, ou você casar com alguém rico. São 3 coisas ali. Qual que é o teu caso? Eu, do meu meio, eu falava assim, poxa, eu tenho que casar com uma pessoa rica, porque como é que eu vou ter... Outro jeito é muito difícil. Eu era um cara bagunceiro. Eu era um cara, né? Não vi oportunidade de ser rico. Sim. E encontrei a pessoa certa, que não foi, claro, por isso que eu casei, mas vamos supor, eu tinha que mudar aonde eu me relacionava, né? Então eu tinha com um pessoal que era do meu meio. E eu comecei a pensar assim, peraí, não, onde que eu vou arrumar uma mulher que tem o que eu quero? Eu não quero viver no meu bairro, nada contra o meu bairro. É um bairro fantástico, eu amo as pessoas que tem lá, mas eu não queria aquela vida. Eu não queria aquela questão, ter um carrinho, uma casinha, entendeu? Nada contra as pessoas que queiram ter isso. Era a minha visão. Eu quero ter mais. Então eu tinha que conviver com pessoas que têm esse. Então as minhas amizades mudaram. Eu comecei a ter amizade com pessoas que tinham controle, não para querer o que elas têm, mas para saber como que elas conseguiram. E eu tinha que casar com alguém do meio. E aí foi onde aconteceu o meu casamento com uma pessoa que era do meio social da cidade lá. Ah, entendi. Então, mas isso enquanto tu tinha... tô chamando de tu. Não, fica à vontade. Sim. Não. Vai ser tu mesmo. Tá. Fica à vontade. Quando na locadora ali... Casou, tu tava com a locadora? Não, casei, trabalhava na contabilidade, então fomos morar, nós ganhamos, aí foi muito bom, porque nós ganhamos casa, ganhamos carro, do presente. Ah, entendi. Foi ver depois a locadora. E com a minha esposa, que foi que nós tivemos uma visão já, não, nós temos que ter um negócio, né? Então começamos com a locadora, então montamos uma locadora, como eu continuava trabalhando com contabilidade também, então parte eu trabalhava na contabilidade, depois eu ia final de semana trabalhar na locadora e durante a semana ela cuidava. Que era o negócio que vocês vamos fazer um negócio para nós. Isso. Aí montamos a segunda locadora, depois da locadora virou locadora de vídeo, até o ponto que nós decidimos encerrar com esse projeto. Mas então, assim, já separando a pessoa normal, que eu digo, não, a pessoa que é o CLT, que não tem nada de errado, né? Tem muitas pessoas que gostam da segurança, né? E tem grandes salários, tem grandes funções executivas ali, enfim, que dá grandes salários e tem a parte de você empreender.
o que te motivou a empreender? Foi a tua esposa ou você já pensava quando tu tava lá no bairro, né, que tu dizia assim: "Cara, eu quero isso aqui, não dá pra mim se eu ficar trabalhando", tipo, já tinha essa mentalidade de dizer: "Cara, se eu ficar trabalhando CLT o tempo todo, eu não vou chegar onde é que eu quero". Tipo, foi um tipo de motivador pra você começar a empreender, ou a tua esposa que foi mais incentivadora nesse sentido? Quem foi o teu maior? Eu vou te falar uma situação que aconteceu comigo e que hoje eu falo para as pessoas fazerem isso. Jura, aonde você vai estar daqui a 10 anos? Então, eu jogava handball. Eu era muito bom no handball. Uhum. Então, eu joguei em seleções do município, de outros, fui contratado por outros municípios para jogar. Então, eu estudava num colégio chamado Divino Silveira, que era simples, era estadual, é estadual ainda, né? Lá a quadra era descoberta, então a gente ficava às vezes treinando depois da aula, então até 10 da noite. Eu morava num bairro que era 20 quilômetros longe, às vezes muito ia de pé, e como nós tínhamos muito sucesso, uma vez, com meus 14, 15 anos ali, eu fui jogar num colégio chamado São Luís, que é um dos colégios particulares eu fui lá para jogar um campeonato. Então o Ivo Silveira, que era o colégio que eu frequentava, foi jogar contra. E nós chegamos lá, que o calção era um verde, outro era amarelo. Não tinha nem uniforme. Lembro ainda que o nome de uma churrascaria que era patrocinadora nossa. Que deu a camisa. Que deu a camisa, e cada um de um jeito. E chegamos lá, o pessoal todo de camiseta corretinha, o shorts igual, meião igual, sapato, o tênis todos... Padrão. Padrão, enquanto nós tínhamos um pessoal que tinha que chute ainda, que nem podia estar jogando lá, porque marcava a quadra. E eu olhei aquilo e falei assim... os meus filhos vão estudar nesse colégio. Uhum. Aquilo para mim foi um divisor de água, entendeu? Aquilo que me motivou a fazer. Então, a partir daquele momento, eu tracei um planejamento da minha vida. Aonde que eu quero estar daqui a 10 anos? Isso tu já teve naquela época? Um insight naquele momento, assim. O que eu queria? Eu queria mudar de vida, eu não queria aquela vida. Eu queria ser igual aqueles caras que estavam lá, né? Então, eu falei assim, eu queria ter uma roupa assim, eu queria que meus filhos tivessem. Então, para eu fazer mudança, eu tinha que... Com quem que eu vou casar? Onde que eu vou morar, que carro que eu vou ter, tudo assim, planejado. Tudo na minha cabeça eu tinha. Exatamente. Eu digo assim, que eu amei mais primeiro minha mulher do que minha mulher me amou. Porque eu era office boy, trabalhava na frente da loja, meu irmão era gerente de uma loja. Sim. E eu olhava ela nem me conhecia, eu olhava ela, meu, essa menina aí é linda, bem que ela podia namorar comigo. Aí numa situação... Tu olhava pra ela, ela nem me conhecia, e eu nem conhecia ela. Entendi. Olha só. Uma certa vez lá num baile de lá onde minha irmã, por um minuto, por um tempo ali, criou uma amizade com ela, e eu nem sabia disso, porque nós temos idade diferente. Ela é 3 anos mais nova que eu. E eu estava sentado na cadeira assim no baile, e eu fiz isso aqui. Quando eu fiz isso aqui para trás, encostei em alguém. Quando eu olhei, era ela. Tu não tinha nem nada, não tinha nunca falado com ela. Interessante. Ela olhou pra mim e falou, e aí, vamos dançar? Eu era muito articulado, né? Opa, vou usar meus dons, né? E foi, filho, ficamos ali junto ali, e depois de um ano, casamos. Então, sabe, não, é ela que eu queria casar, ela vem de uma família próspera, isso, encaixou tudo. Então, aconteceu ainda que tudo foi uma conquista, não é que nós ganhamos do nada. Tudo foi uma conquista que as pessoas viram que existia amor, que existia tudo ali, entendeu? Sim. Então, certinho. A família ali, Gostaram você é trabalhador, nós vamos dar um carro para você, então ganhamos um carro. Ela foi morar na casa que ficou de herança na separação dos pais dela. Então, começamos uma vida. Facilitou algumas coisas, mas... Então, eu digo assim, tudo que você bom, isso aqui como eu vou falar no bastidor. Gente, hoje, como cristão que sou, né, profetiza. Profetiza o que tu quer para a vida. Não importa a tua idade. Nós temos aqui teus filhos também. Ele tem que começar a pensar o que ele vai ser daqui a 10 anos. Aonde que eu vou estar? E às vezes assusta, e eu vi o Fausto normalmente fala muito isso, nós assustamos as pessoas, porque eu sei exatamente onde eu vou estar daqui a 10 anos. Eu sinto o cheiro do local, eu sinto o carro que eu vou ter, a casa que eu vou ter, porque pelo planejamento de vida que eu estou fazendo, é bem provável que eu chegue lá. Sim. E tudo às vezes antecipa. Eu contei nos bastidores aqui um testemunho de que eu profetizei uma situação dentro da minha empresa que não tinha nunca como acontecer, de um contrato, e fechamos o contrato.
Doideira. Depois de meia hora. Não partiu de você ainda. Tu tá entendendo? A pessoa me ligou e a pessoa fechou um contrato comigo que eu já estava 1 ano e meio atrás negociando com ela. Depois de 1 ano e meio. São certas coisas assim, que a gente tem que trazer existência àquilo que não existe. Então, você quer ter uma vida próspera? Profetiza na tua vida. Faça um planejamento. Aonde que eu vou estar? Quanto que eu ganho? Eu tenho um exercício que eu faço com meus colaboradores lá nos treinamentos, que é justamente isso. Faz assim, pega uma folha, e aí eu falo para vocês em casa, pega uma folha. Escrevam o teu dia a dia, às 24 horas, o que tu faz? Aí eu durmo até às 7 da manhã, acordo, tomo meu café, tudo que você faz. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Beleza. Pega isso aqui, deixa reservado. Me fala agora, Jura, os teus sonhos. Então vai relacionar num papel os teus sonhos. Tudo que tem sonho. O que tu tem sonho na vida? Eu tenho uma casa, eu quero ter um Porsche, eu quero ter isso. E depois disso, você vai começar a fazer o exercício e olhar o que a vida que tu está levando hoje vai realizar os teus sonhos? Ou você tem que mudar? Aí na outra você vai ter que fazer a mudança. O que você quer fazer? Opa, tem que acordar mais cedo. Eu quero ser magro. Eu quero ter mais intimidade com Deus, então tem que orar mais. Eu quero ser mais próspero financeiramente, então eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que arrumar 2 empregos. O que eu tenho que fazer? Tem que qualificar Visualizar tudo e fazer um planejamento. quadro. Eu quero ter uma casa. Qual é o valor da casa? Eu quero ter uma casa de 400 mil reais. Eu estou ganhando 4 mil por mês. Quanto tempo que eu preciso ter, que eu vou construir essa casa? Então vamos lá. E se eu falar que é o ano que vem, eu estou mentindo. Entendeu? Porque você não chega a ter lá, porque eu tenho meus custos também. Se eu fizer um planejamento daqui a 10 anos, eu vou saber exatamente que eu vou ter minha casa daqui a 10 anos. Eu guardando tanto por mês, com juros sobre juros, eu vou ter lá, posso dar de entrada, também não tenha tudo, mas dou de entrada e consigo financiar o resto. Então eu sei exatamente, não porque eu sou um adivinho, não, porque é planejamento. Sim. Então uma das coisas hoje que o empresário tem que ter é um planejamento, sabe? E acreditar na fé dele, né? Não estamos falando de questão religiosa. Sim. Estamos falando da questão de você profetizar para a tua vida e fazer um planejamento para a tua vida. E profetizar não tem nada ligado à religião, gente. É você dizer onde você vai chegar. Muitos falam em lei da atração. A Bíblia fala em lei da atração. Sim. Né? Buscar e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Então, todas essas situações acontecem. Então, eu vejo muito isso, entendeu? Uns chamam de sorte, não tem nada a ver com sorte, né? Não tem nada a ver com sorte. É você planejar realmente e fazer, você saber o que tu quer, né? Porque realmente, uma pessoa, eu quero sair daqui, eu tenho que querer sair aqui, daí eu vou ali, abro a porta e faço... Jura? Provocar. Tu tem que querer primeiro, né? Vai ter que partir do teu querer, daquilo que tu quer, né? Eu acho que esse é um grande princípio, né? Porque é um exercício legal mesmo, né? Por exemplo, essa dos 10 anos, sei lá, menos, ou sei lá... O tempo é 5, então faz... Tu diz, cara, o que eu quero fazer? Porque como é que tu vai chegar num lugar que tu não sabe que você quer, né? Então fica meio... E como chegar lá? Entendeu? Então, vamos assim, é como tu falou assim, se eu também fazer um planejamento e ficar parado, né? Cara, tem que fazer movimento. Tem que provocar o universo. Tu vê, tudo que vão buscar, tu tem que buscar, não vai vir até você. Sim. Pedir. Boa. Pede. Então, pede, cara. O que tu quer? Pede pro universo. Você quer fazer vendas. Eu amo vendas. Sou um apaixonado por vendas. Cara, tira a bunda da tua cadeira ali e vá vender. Bate na porta, alguém vai querer o teu produto. Eu sempre dou um exemplo assim, quantas empresas tem da Xing Ling aí que vem da China e vende. Qualquer coisa vende. Qualquer coisa vende. Aonde tá? Quem são as pessoas? Cara, se eu não sei, tem impulsionamento pela internet, tem o porta a porta que tu vai fazer, tem que provocar o universo. O que é provocar? Olha essa palavra provocar, né? É pré-invocar, é estar na frente. Então, provocar. Vem cá, vou provocar você. Entendeu? É isso que as pessoas têm que fazer. Provocar uma situação, trazer à existência uma situação. Então, se eu quero fazer vendas, se eu quero falar com a pessoa, eu levava isso pro lado de ser legalzão, eu não tinha problema de fazer amizade. Sempre fui muito bom em criar amizade. Até o ponto que eu percebi, eu tenho que usar meu relacionamento para fazer dinheiro. Foi um grande insight da minha vida que mudou. Isso eu só fui ter, Jura, com 35 anos. Fazer dinheiro mesmo. Sim. Antes mas tu descobriu, aos 35 anos, tu descobriu que essa habilidade iria servir. Você mudou aquilo que você já era bom, aquilo que tu já fazia, mas para fazer dinheiro. Exatamente.
É que, vamos assim, como eu falo para você, sempre fui empreendedor. A questão era, Júlia, é que era cheio de altos e baixos. Não era um empreendedor com conhecimento. Eu era um empreendedor, eu quero empreender, quero fazer minhas coisas aqui. Só que, cara, perdia dinheiro, fazia investimento errado, não tinha caixa. A minha carteira era o caixa da empresa, então tudo gastava. Então não tinha um conhecimento. A partir dos 35 anos, e ainda era o cara legalzão. Gastava com festas, com viagens. Gastava. Tá, só voltando um pouquinho, então, então a tua primeira empresa foi a locadora, mas da onde que veio, a partir da onde que veio, porque tu é um cara totalmente comercial, não que tu não seja gestor geral, né, você tem toda essa né, as tuas empresas super estruturadas, tudo bem, tudo mais, mas a tua veia é comercial, é isso, né? Tipo, tu é muito comercial. Em que momento que surgiu, de fato, essa parte do comercial? Tipo, foi do nada nessa época ainda, ou tu teve uma virada, assim, que tu teve que ser provocado para vir essa área? Como tu mesmo falou, quer ver, eu sou um cara comercial. Eu entendi que eu precisava de ajuda. Então, eu sou comercial, não deixei de ser comercial. Então, eu precisava de contratar pessoas que fossem organizadas. Então, hoje eu tenho uma equipe muito boa. Então, eu não sou um cara organizado. Então, eu contratei uma pessoa que vai organizar minhas finanças, que vai cuidar do meu caixa. Tá. Eu tenho outra que vai cuidar dos meus funcionários. Eu tenho um outro que vai cuidar do bastidor de vendas. Como é que eu vou fazer impulsionamento, organizar isso ali. Eu tenho que entender que alguém tem que cuidar da minha contabilidade, porque tem a questão fiscal. Sim. Então, eu organizei tudo com pessoas por trás de mim. E até a própria venda, eu também não posso estar em tudo quanto é lugar. Para eu ter sucesso em vendas, eu tenho que ser replicável o meu negócio. Eu não posso ser o negócio. Mas lá no começo, velho, lá no começo, o que te fez você virar comercial, assim? Quando que você entendeu de que o teu negócio, empresa, seja lá... se foi lá na locadora ou se foi outra empresa que você comprou depois, ou quando que veio a venda em si? Como que foi a tua primeira venda? Enfim, nessa parte. Tá. Teve um momento que marcou ou não? Um momento excepcional que marcou minha vida foi quando eu, com meus 21 anos, mais ou menos, né, nasceu minha primeira filhinha e para quem eu fazia contabilidade, que eu tinha locadora, mas eu fazia contabilidade ainda, então não dava o faturamento. Ou a esposa trabalhava e fazia o faturamento. E nós fechamos a locadora e logo em seguida eu perdi o emprego. E não conseguia mais emprego em lugar nenhum. Fechou a locadora e perdeu o emprego. Fechei a locadora não quero mais isso para mim. E aí, logo em seguida, a empresa resolveu fechar, o meu patrão fez fechar todas as empresas dele. Não entendo hoje se o mercado na época não estava bom, que houve um grande fechamento de várias empresas na época. E aí eu estava em casa e eu falo um testemunho que eu cheguei um dia em casa e não tinha nem, ia ter por dia, né? E aí eu digo assim, às vezes a oportunidade, a zona de conforto é muito perigosa, né? Então eu estava numa zona de conforto, nunca me preocupei em vendas. O meu negócio mesmo nunca veio comercial nessa época. Então tinha uma locadora, as pessoas vinham até mim. Eu não ia até as pessoas. Tá. A contabilidade era a mesma coisa, eu trabalhava na frente de um computador. Então não tinha esse veio. Eu era totalmente tímido, né? E aí, só que eu tenho uma esposa que é totalmente comercial. Ela sim é comercial. Ela já é. Ela é muito comercial, tá? Hoje eu tô deixando ela mais aposentada, mas ela é grande motivadora do meu negócio, de ser o cara que eu sou hoje. E foi quando, de repente, eu recebi uma mensagem uma vez que alguém ia na minha casa ia me encaminhar, né? Que é uma outra situação que não vem ao caso agora, mas foi que eu teria um encaminhamento de alguém. E eu estou um dia em casa, um casal bate na porta lá e fala, você é o Hélio, você está desempregado, você precisa de um apoio. Eu falei, cara, eu preciso, mas só que eu não sei vender. Era um produto de saúde. Tá, alguém oferecendo uma oportunidade para você vender. Porque eu estava desempregado, eu e lá a esposa, passando uma dificuldade. Então, até ali na minha dificuldade, eu fui lavar carro, nada contra lavar carro, mas minha lavação era um balde de água com um vapzinho, alguns panos, e era isso. Tu dava jeito para poder... Exatamente. Então, assim, passei por uma dificuldade, eu digo uma aprovação,
né? Para sair da zona de conforto ali, que eu vivia aquele momento. Então, água bateu na bunda, então não tinha o que fazer. Eu fui desmontar carro em latuaria, porque ganhava uma diária. Fui lavar carro, né? Até o ponto que esse casal foi na porta da minha casa e falou assim, beleza. Eu falei, cara, eu não tenho condições de vender, porque eu tinha um carro que nós tínhamos ganhar, não vendemos, mas só que não tinha como botar dinheiro de combustível nele, então não podia nem sair para vender. Tá. E esse casal falou assim, não, peraí, eu vou te ajudar. Eu vou ficar contigo. Então ele era do Paraná, Ayrton Ribeiro, e ele pegou e a esposa dele voltou pro Paraná para ficar com a família e ele ficou na minha casa. Cara, mas não tinha comida, não tinha a abundância. Não foi problema, ele foi lá e fez a compra para casa, pagou conta de luz, pagou um monte de coisa. E aí eu falei, cara, mas eu não sei vender. Me pagou os melhores cursos de venda, PNL, que eu fiz lá em Curitiba, e me encaminhou em vendas. Então eu via, pô, o cara é muito bom em vendas. Então, muito feeling de vendas eu tenho dele. Ele tava procurando vendedores, era Eu nunca coisa mais, assim. eu nunca mais tive contato com ele, tu acredita? Então eu digo que é mais uma coisa divina do que uma divina do que uma questão mesmo de ir lá. Foi algo que tinha que acontecer naquele momento. 3 meses da minha vida depois sumiu. Tá. Nunca mais vi, Certo. né? E é uma pessoa espetacular. Espero que um dia a gente se reencontre lá, porque sou muito grato à vida dele. Também foi levou para Curitiba, fizemos curso, tudo. Só que, seguinte, chegou um ponto, aí ele, agora deu. Agora eu vou tocar minha vida e você toca a vida e continua vendendo. E como era um sistema de venda, onde ele ganhava um comissionamento sobre mim, então ele incentivava muito por telefone e eu tive muito sucesso nessa empresa. Só que minha primeira venda foi um barato. Venda sozinho. A esposa, alguém ligou para lá para fazer o convênio e minha esposa que fazia o meu agendamento. E ela marcou lá, tua primeira venda sozinho. Lá no bairro tal, lá na casa tal. Eu falei, meu Deus, cara. Porque até então você só tinha visitado com ele. Com ele. Então ele fazia a venda pra mim praticamente. Eu só pegava o feeling de venda. Agora é o meu horário de fazer a venda sozinho. E ele foi embora e você ficou. E agora eu tenho que tocar minha vida. Agora eu tenho que ganhar a comissão sozinho. Cara, que louco, cara. Eu sei como que é isso. Aí eu peguei o carro, aí já tinha dinheiro pra botar o combustível, que ele eu ganhei um comissionamento, então levava os clientes, mas a venda era minha, então já tinha o dinheiro e estacionei na frente do cliente sozinho. Olhei pro portão e uma voz falou assim, não vai dar certo. E peguei, fui embora. Cheguei lá, minha esposa... Tu não chegou no cliente? Não, eu cheguei na porta do cliente, eu olhei o portão assim, me lembro do portãozinho assim, baixinho, a porta branca da casa da mulher, tudo direitinho, e não entrei. A luta que era pra eu vencer foi muito grande. Falei, não vou conseguir. E voltei. Voltei pra casa e vou dizer pra ela que não tava em casa. A minha esposa, muito inteligente, como não tava em casa? Nós tínhamos comprado um Motorola, aquele primeiro telefone celular. Ela, tijolão. Tijola, né? Olá. E falou, não, eu tô aqui esperando ele, pede pra ele que eu tô esperando ele. Talvez ele viu a porta fechada, mas eu disse que bem, vai lá de novo, ela tá te esperando. Falei, putz, tô obrigado aí. Jura, a luta que eu tive de descer do carro até bater na porta da mulher foi extraordinária. Assim, eu digo assim que eu não quero isso pra ninguém. O coração disparou, eu não sabia tudo. Aquela questão, o medo de falar com a pessoa. Quando eu venci isso, que eu bati na porta, eu entrei pelo portãozinho, bati na porta da mulher, a receptividade da mulher quebrou tudo isso. Eu lá em Brusque tem lá um Monte Serra, que é um local que você tá chegando em Brusque, você vê praticamente toda Brusque, todo o centro de Brusque ali, pavilhão da Fenarreco, tudo. Quando eu cheguei ali, eu chorava. A imagem que eu mais amo em Brusque é aquela, quando chegando em Brusque, vendo aquilo lá. Porque me remete à minha primeira venda. Cheguei lá, fiz a explanação, ela fez o convênio, fiquei muito feliz que eu estava levando meu dinheirinho para casa e fazendo minha primeira venda. Então eu nunca fui, ali foi o start, mas quem deu o start comercial de vendas mesmo foi minha esposa. Porque se ela aceitasse aquilo, eu teria, se ela aceitasse, tá bom então bem, amanhã viemos outro e assim, não, ela na hora ligou, fez tudo. Prática. Motivado ali, não, vai lá que a mulher quer fazer e aconteceu, e daí foi. E aí foi adrenalina, é igual o vinho que nós estamos tomando aqui, é igual qualquer tipo de coisa. Tipo, cara, isso é muito bom, essa sensação é muito boa. E eu queria para a próxima venda e fui campeão de venda na empresa e aí aconteceu. Isso, meu filho. Cara, isso me remete, até bem, eu tô rindo aqui enquanto tu tá falando, porque eu também eu trabalhei 1 ano e 6 meses só de carteira assinada num lugar, numa empresa lá, e eu também disse, cara, isso aqui
não é pra mim. Eu não sabia o que eu queria fazer, mas, cara, não é ficar aqui 8 horas por dia nesse negócio e tal, tal. Aí também surgiu parecido com isso. Eu não lembro se foi um anúncio, que maneira que apareceu, que eu fui numa reunião num hotel, onde que um cara lá estava procurando vendedores. Daí era uma sala cheia, assim, de pessoas lá, e ele deu um treinamento e era vender livros, kit de livros. Era uma empresa que vendia livros e Bíblia. E tinha um kit de livros, enfim, o cara falou, tudo bem. E daí tinha lá uma quantia de ganho que era interessante, sabe? Tipo, se tu vende isso, tu ganha tanto, não lembro direito quanto que era. Sei que chamou a atenção. E eu nunca tinha vendido, mas nada, 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 nada. Mas eu olhei e pensei, cara, esse negócio é bacana. A sala devia ter umas 30 pessoas. No final das contas, sobrou 3 pessoas que se interessaram mesmo pelo negócio, só 3 pessoas, o resto foram tudo embora. Só ficou eu e mais 2. Aí os caras falaram, nós vamos mandar vocês lá para tal cidade, a gente paga o ônibus, tudo, chega lá, já tem uma equipe, a equipe já tá lá, você vai ficar lá acompanhando o negócio, vai aprender a vender esse negócio e vai embora. E eu, beleza, eu não era casado, nada e tal. Peguei de ônibus, eles pagaram a passagem, peguei o ônibus, só o dinheiro pra ir, só o dinheiro não, só a passagem. E daí fui lá. Aí não sei, no Paraná, foi embora. Lembro que foram me buscar na rodoviária de carro, tal, conheci a equipe, os caras, tudo. E tinha um supervisor que era muito bom de venda. Aí eu vi, e daí era assim, uns kits de livros que custava na época, isso há mais de 20 anos atrás, custava 1.300 e poucos reais, 1.300 e alguma coisa o kit. Então era muito caro, né? Imagina, pensando hoje, né? 1.300 e pouco. Ah, e, e, e era no interior, a gente vendia no interior esses livros. Então a gente chegava e o cara era impressionante, bicho. Antes você falando das técnicas de venda e tal, nos bastidores aqui, e eu pensei nesse cara fazer tudo isso. O cara era muito bom, ele chegava e era só indicação. Então ele já chegava num lugar sabendo o nome do pai, da mãe, do filho, da filha, em que série que tava, que não sei o que, ele anotava tudo num caderno, e a hora que a gente chegava assim, ele já chegava cumprimentando, tu que é a Larissa, tu que é não sei o que, pô, me falaram bem de você, não sei o que, já chegava tudo com um negócio assim. E no final vendia. Às vezes vendia, às vezes não vendia, e eu comecei a andar com aquele cara. E pegando o jeito, sabe, cara, ele é desse jeito que tem que ser. E eu tenho essa facilidade, sabe, de eu andar um pouco com alguém e eu tenho a facilidade de já aprender, sabe, a maneira. Tanto que depois eu viajei para Argentina e eu aprendi rapidamente a me comunicar, enfim. Aí, daí eu fui também para a primeira abordagem sozinho, assim, cara. Eu passei exatamente por isso. Sabe aquele negócio quando tu para, esse cara é naquela casa. Só que tu para na rua, assim, no interior, parar embaixo de uma árvore e ficar lá. E o cara, tu tem que ir lá, velho. Senão tu não vai vender, tu tem que ir lá. E tu não vai, cara. E não vai, não vai, não vai. Passar um dia inteiro, bicho, e tu não ir. Resumindo, teve um dia, daí eu comecei a ir e tal, comecei a vender, comecei a fazer o negócio, exatamente usava a mesma técnica. E eu lembro de um dia que aí tinha um supervisor de venda chamado Anselmo. Então, cada vez que a gente ia para Maringá, que era uma empresa de Maringá, ia para Maringá e ficava 20 dias fora de casa viajando e 3 semanas fora e 1 semana em casa. Era assim. A gente ia para Maringá, tinha uma reunião lá, e esse Anselmo, ele era um cara, um supervisor, ele era o dono da empresa, na verdade. E eu não podia usar barba, só bigode, não podia usar barba, nada. Uma vez ele fez um cara ir rapar a barba no meio da reunião. Ele falou, cara, ó, essa tua barba aí depois tem que tirar essa barba aí. Sabe que aqui não pode, não sei o que. Não, depois não, vai agora, arruma uma gilete aí e tal. E o cara teve que sair no meio da equipe. Enfim, o cara era faca na bota, assim, né? Aí um dia, fui sair vender de manhã, daí eu comecei a pegar o gosto pelo negócio, porque tem essa paixão, essa coisa, né? Quando tu tem que desenrolar, de repente, quando a pessoa te compra, tem essa parte em que a pessoa compra você, tu vira um... Mas se a pessoa, todo produto, ela não está precisando daquele produto. A grande maioria não está precisando. É verdade. Ela compra você mesmo. Isso, mas imagina, livro. Porque você cria a situação para ele, tu cria a necessidade nele. Exato, e daí ele gera uma identificação e depois tudo que tu falar fica mais fácil dele
de fazer sentido aquilo para ele, né? Cara, realmente isso que você está falando faz sentido, pô, legal, tal. Cara, teve uma vez e não era normal acontecer. Eu cheguei, eu fiz 3 vendas num dia. E imagina, 3 vendas era muito bom, porque às vezes ficava vários dias sem vender nenhum, porque era muito caro. Eu fiz 3 vendas e ainda as 3 vendas no cheque ainda, né? A comissão era melhor do que no boleto e não sei o que e tal. Fiz 3 vendas, cheguei quase 10 horas da noite no hotel. E daí cheguei lá, tava a caminhonetona do Anselmo, do dono, tinha ido visitar a equipe. Eu nem sabia nada, né? Pá, rapaz do céu, o dia mais feliz da minha vida. Imagina, chegar quase 10 horas, ele tava lá no hotel tal, e tava vendo, né? Tipo assim, todo mundo já tava lá, eu chegando quase 10 horas. Daí chegar, entregar o checão pra ele, ó, 3 vendas. Pá, no outro dia, de manhã, teve o café, enfim. Foi o dia mais feliz porque eu ganhei uma comissão, deu 1.000 e pouco só de comissão que eu ganhei naquele dia. Dei mais uma premiação, e daí no meio de todo mundo, o cara dizendo, pô, olha esse cara aqui, chegou 10 horas da noite, é assim que tem que ser, não sei o quê. Realmente, quando tu passa, né, esse que tu vence esse medo e tu consegue fazer a venda, né, realmente é uma sensação. Como tu tá fazendo porta a porta, eu fiz muito porta a porta. E vejo que a sensação é muito bom porque você tá no local onde você não conhece ninguém. E quando você consegue entrar numa casa e você faz amizade com as pessoas, quando tu aprende a técnica, você cria uma amizade, da amizade sai indicação, porque você entrou no íntimo, né? Hoje você percebe que hoje, por causa da pandemia, já não tem mais tanto isso. As pessoas não permitem muito que você entre na casa delas. Há uma barreira. Criou uma resistência. Então, a venda externa, eu valorizo porque nós temos todo tipo de venda hoje na empresa. Então, a venda externa eu valorizo muito porque o cara tá lá sem um banheiro, sem um lugar para tomar uma água, tá na rua, tá de chuva, muito sol. Então, o vendedor externo, eu acho assim, eu creio que algo que tá raro de ter, mas são os melhores profissionais. Então, porque lá você coloca as técnicas a prova mesmo. Porque hoje nós temos um sistema de inteligência artificial no nosso sistema que faz a venda sozinha praticamente. Sim, captação. Hoje lead já vem meio pronto, já tem tudo isso, então quase que não tem mais você ir lá e bater, abordar o cliente e reverter numa venda, enfim, né? Só que quer ver, tem certas vendas, por isso aí que eu entro num sistema diferente hoje. O meu negócio cresceu de uma maneira que tem negócio que você não consegue fazer no lead. Por exemplo, você vem conseguir um investimento muito grande para um cara. Ele quer falar contigo, quer isso conhecer, você quer fazer uma compra do imóvel grande, ele quer fazer a compra de uma lancha, ele quer comprar um negócio. Dependendo não é do lead. Tem que ter a confiança do cara, né? E hoje esse vendedor que fazia venda externa, ele tem que caminhar para esse caminho, entendeu? Para esse nicho de mercado. Porque vender de porta a porta hoje, primeiro as mulheres há tempos atrás, há 20 anos atrás, ficavam em casa. Hoje a maioria das mulheres trabalham, né? Então, normalmente quem está em casa, a avózinha, que não resolve, uma série de situações, né? E não recebe mais, Já não recebe, com tanta violência, com tanta coisa, você acaba tendo medo de, principalmente o homem, né? E não visitar assim. Então, hoje, você tem que mudar o teu nicho de mercado. E o vendedor externo hoje ele tem que ir algo para vendas maiores, onde que não tem esse profissional. Então, se especializa em ser um vendedor externo, mas de grandes cases, vender lancha, vender apartamento, vender coisas, caminhão, vender carros, esse tipo de coisa assim, que é uma coisa mais específica, que está um comissionamento muito maior do que hoje vender livro. Eu não vi mais vendedores de livro na rua, até porque hoje tudo é digital. Eu acho que exato, não sei mais nem compra. Eu lembro que na época tinha a Barça, tinha um monte de livro. Porra! Bíblia, né? Aquela bibliona, grandona, bonitona e tal, que fazia tudo isso. Então hoje não tem mais tanto, mas hoje eu tenho uma equipe externa, mas a equipe externa tem todo um trabalho diferente. Então o que mudou? Trabalho de tenda, o porta a porta, mas onde tem em comércio, porque vamos lá na panificadora, na sapataria, na barbearia, onde o dinheiro está. Mas ainda tem. Nós temos hoje. Nós temos ainda. Né? Eu acredito muito na venda externa, né? É o meu segundo maior canal de vendas hoje é a venda externa. Você falou então que o teu maior incentivador ali
que começou o negócio das vendas e, consequentemente, dos teus negócios, né? Até que eu Sim. quero abordar um pouco mais, de repente, dos teus negócios, né? Uhum. Mas quem foi o teu maior... Tu teve um matador de sonhos, como é que é? Que desincentivou? Ou tu já teve algum case assim? Ou você mesmo perdeu, passou por algum processo assim de... Eu penso, quer ver, Júlia, que a pessoa que pode te sabotar é você mesmo. Já aconteceu contigo? Já. Oh, muitas vezes. Muitos processos e tem hoje projetos que eu fico pensando, será que eu devo fazer? Será que ele é o nosso sabotador, entendeu? Porque eu vou dar um exemplo, nós temos um grande projeto para acontecer e aí você começa a pensar, aí vem a questão da zona de conforto, né? Não precisa fazer isso, não precisa mais fazer isso. As pessoas, aí tem pessoas, aí são várias pessoas, além de você próprio, você acreditar nessas pessoas, né? Mas tu não precisa fazer isso. Para que tu vai se incomodar? Porque vai gerar isso, vai gerar aquele outro problema, vai gerar isso aqui, tu vai se incomodar. Contratar mais pessoas, Sim. pessoas são problemas e uma série de coisas. Então, mas eu penso assim, que o maior sabotador, a pessoa que pode é você mesmo. A partir do momento que você tem um sonho, e tu estava falando de alguns sonhos, nós estávamos comentando em off aqui, os sonhos são teus. Eu posso chegar e te falar, gerar um monte de problema, como eu gerei para alguns negócios que nós estamos conversando Sim. aqui, Uhum. mas é porque o meu pensamento, Uhum. a minha linha de investimento é outra. Então, mas é o teu sonho. E de repente, mais tarde, eu vou vir lá assim, porra, o Jura fez um projeto, executou esse projeto, tá num patamar excepcional, mas ele não me ouviu. Porque se de repente ele fosse, o Hélio tem razão, eu não vou fazer isso aí porque eu acredito nele. Claro que hoje, Jura, eu vejo muito mais dados do mercado. Sim. Trabalha Né? com dados, sim. Trabalho, exatamente. Eu não vou entrar como há tempos atrás, achar que tem uma coisa. Eu posso ver uma oportunidade, analiso essa oportunidade, faço análise dessa oportunidade, vejo o público-alvo. Então, eu tenho muitas métricas para eu fazer um investimento ou não, quando você Sim. chega no nível de investimento, entendeu? Mas lá no começo não. Mas no começo não. Daí onde você vai caindo, monta, quebra, entendeu? Mas isso faz parte da vida. Se você hoje tem 100 mil reais, Júnior, tá? Para montar um negócio, foi um profissional que desenvolveu um trabalho, trabalhou dentro de uma empresa. Primeira coisa, eu digo assim, ó, você quer montar uma cafeteria? Ah, quero, velho. Então vai lá e trabalha numa cafeteria. Tu vai sentir todas as dores. Vai lá, trabalha de atendente da cafeteria. Lá tu vai saber fazer o cafezinho, você aprender. Ela não é teu, tu não tá tendo custo nenhum, porque tu tá aprendendo lá dentro. Trabalha um Tá ano lá. fazendo curso. Um curso e ganhando ainda por isso. E deixa teu sonho por um ano, porque daí um ano tu não vai perder, né? Aí tu vai saber as dores que acontecem lá, o faturamento que gera, quantos cafezinhos, o que tem de perda, o que tu melhoraria, que tipo de café você compraria, umas certas situações. Então trabalha no local. Você aprendeu, opa, agora eu vou montar a minha, eu tenho 100 mil, eu vou errar menos do que eu achar que uma cafeteria é bom e eu vou lá montar. E de repente você tu nunca fez aquilo, E aí vou perder vai ter um dinheiro. monte de dificuldade que você não conhece. Exatamente. Então, vamos para assim, hoje você tem como fazer. Então, vamos para, Hélio, eu não tenho dinheiro para pagar uma pesquisa, uma empresa de consultoria. Eu não tenho. Então, vai trabalhar aqui. Trabalha no teu mercado. Uhum. Esse é o grande, né, o mercado que você quer entrar. Isso serve inclusive, que eu já vi, não lembro quem, que falou sobre a faculdade, né? O pessoal que estuda. É o cara que ele diz assim, não, eu não sairia do ensino médio e iria fazer uma faculdade agora. Eu ia arrumar um trabalho, primeiro, na área que eu quero trabalhar. Uhum. E depois eu vou fazer uma faculdade. Depois que eu já estiver trabalhando nesse lugar, porque é mais valioso, digamos, O investimento? o tempo, não, a experiência que tu tá pegando dentro daquele mercado. Ele falou, cara, se tu sai, vai para uma faculdade, depois quando tu sai, tu vai trabalhar naquele lugar, tu vai ser mandado por um cara que não tem faculdade nenhuma. Mas o cara tem toda a experiência, ele ficou muito tempo trabalhando ali naquela área ali, ele tá ganhando mais que tu. Ele sabe muito mais daquela área porque ele está trabalhando de fato, ele trabalhou todo o tempo que estava estudando, ele estava trabalhando, ele estava conhecendo o lugar. Eu achei uma lógica, tem uma certa lógica nisso, né? É que você tem que ser, em todo negócio, o Giro, o cara tem que ser comercial. Se não for comercial, não adianta. Então é preferível o cara estudar e trabalhar para um cara que é comercial, que é um cara empreendedor, que o cara vai lá investir no negócio e contrata ele para trabalhar, porque ele não vai ter sucesso porque ele não é comercial. Ou ele se desenvolve comercialmente, entendeu? Sim. Não adianta ele fazer, que adianta ele vai trabalhar em algum lugar, né, algum dinheiro e não vai ser formado no final, vai ser, entendeu?
De repente ele se forma engenheiro, pega eu que não tenho conhecimento nenhum na área de engenharia para construir um prédio, contrato ele, eu ganho muito mais dinheiro com ele, mas ele não é comercial igual eu, ele não vai vender igual eu. Entendeu? A área, pô, cara, e essa eu creio que, sei lá, cara, não tenho dados, mas sei lá, mais de 80, 90% eu acho dos negócios peca justamente na parte que não tem o comercial, né? Porque geralmente, que nem eu aqui, sei lá, tem uma produtora de vídeo. A minha expertise é fazer, é produzir vídeo, não é vender, não é nem gerir em minha empresa. E a maioria das pessoas, quando fala da cafeteria, né? Uhum. O cara vai lá e ele é um cara especialista em fazer café. Ele sabe fazer café, mas ele sabe vender o café, ele sabe se posicionar a empresa dele, né? Então, queira ou não, a parte comercial é a parte mais, não sei se é mais importante, que se tu não tiver um produto, tu não tem o que vender. Mas, se não tiver o vendedor, não adianta tu ter um produto, né? Eu falo hoje com expertise, vendo qualquer produto. Tendo um produto, nem um produto, claro que o produto sendo bom ajuda um monte, Sim. óbvio que, né? Mas hoje, eu digo, o coração de uma empresa é vendas. Uhum. Pode ser o melhor produto do mundo, se você não tiver aquela pessoa que vai vender. Nós estávamos comentando do Steve Jobs, ele vendia, ele sabia no produto, ele vendia. Veio com todas as grandes empresas, o cara da Nike lá, quem vendia era ele, né? Então, precisa ter vendas. Vendas hoje é o coração de um negócio. Diz uma coisa, tu já criou alguma ou as tuas empresas, alguma das tuas empresas, assim, que foi uma doideira, ou qualquer coisa que tu fez assim, alguém olhou e disse, cara, isso aí é loucura, esquece. Já foi assim que você teve alguma coisa que só tu tava pensando aquilo, cara, isso daqui vai dar certo, todo mundo tá dizendo, cara, nada a ver isso daí. Eu com a minha esposa, que depois lá eu tive muito sucesso nessa empresa, que eu trabalhava de saúde, e nós montamos uma nossa daí. E foi muito bem. Eu cheguei a ser um grande case de saúde na minha cidade ali, de um produto que eu tinha. Mas tinha um grande problema. Eu sou muito crítico com o meu produto. Sou muito crítico em tudo, né? Mas se eu for oferecer um produto para você, ele tem que ser tão bom que eu não gosto de reclamação. Eu tinha muita reclamação do produto que eu tinha, da questão que era um produto de saúde, e eu não tinha hospital credenciado. Então, fazia até a consulta médica, odontologia, esse tipo de coisa. Tava fora do teu controle. Isso, porque eu não conseguia entrar no hospital. Certo. O hospital não abria as portas para mim para eu credenciar eles. Então, como eu trabalhava num sistema que não era considerado plano de saúde, era um cartão de benefício, então eu tinha um problema de entrar, eles não aceitavam, por causa de cooperativas médicas, esse tipo de planos que pediam de eu crescer ali, e eu estava muito bem. Por isso eu resolvi cancelar a operação. Então, imagina, eu com 6 mil contratos, um faturamento muito bom, de repente resolvi encerrar a operação toda, porque eu não tinha hospital. Era uma dor muito grande que eu sentia do meu cliente, que o meu cliente não tinha. Então eu gerava problema para ele, porque ele ia até a consulta, precisava da cirurgia, ele não tinha um atendimento. Eu parei, vivi 5 anos sabático. Mas tu continuou fazendo o que nesse tempo? Eu tinha ainda o resquício do faturamento dessa empresa, que eu tinha um rede de clientes, então foi diminuindo, né? Ano a ano diminuindo. E eu tinha uma recorrência dessa empresa que eu tinha. Do plano ainda, que eu não cancelei todos os planos. O pessoal reclamando, o pessoal... E aí, meu escritório... Tu só não vendeu mais. Não vendi mais. Aí, cada mês, o pessoal ia cancelava via telefone, mesmo meu escritório era meu celular. E chegou um ponto que eu resolvi, não, peraí. Eu tive uma pergunta que Deus me deu, de que Deus me deu. Foi, Deus me deu essa pergunta, eu vou começar a fazer essa pergunta todo dia. O que as pessoas precisam? Né? O que as pessoas precisam? E eu aluguei um escritório, num ponto estratégico na minha cidade, onde eu via tem uma beira-rio, as pessoas a partir das 5 da tarde ali começam a andar ali. E eu olhava aquela pessoa com um escritório bonito, que eu montei tudo direitinho, mas era só para eu estudar. Era só para eu ir lá, fiquei praticamente 5 anos lá, só fazendo contrato com novas empresas, estudando o mercado europeu de cartões de benefício, americano, todos os mercados eu olhava a respeito de cartões de benefício. Fiz as parcerias tudo, chegou a hora de botar em prática isso. O que aconteceu? Eu não tinha investidor. E todo mundo que eu falava do projeto falava,
Hélio, e eu tinha a minha esposa que sempre me incentivava, ela estava muito bem com o estúdio dela, foi campeã mundial na área de micropigmentação, uma excelente profissional do que ela fazia. Ela tinha um negócio dela. Ela tinha um negócio dela, e eu falava do meu negócio. Então eu não tinha faturamento, o que eu fiz? Eu vendi meu carro, falei, já que eu não faturo, eu vou vender meu carro para andar de pé. E o pessoal falava assim, o Hélio, cheio de altos e baixos, imagina, eu tinha um sistema grande, tinha a maior clínica de Brusque da minha cidade, lá era minha, lá, e de repente parei tudo, fechei tudo, só trabalhei com rede credenciada, e acabou tudo, e eu estava de pé andando na Beira-Rio, com a minha pastinha, com o sonho de um projeto que eu tinha, que eu precisava de um hospital. Continuei com o projeto de saúde, mas eu tinha, e ninguém acreditava, e todo mundo falava, até, não por maldade, mas é que a sua esposa não quer que você sofra, né? Sim. Então, se eu sofria, pô, ninguém aceita o meu projeto, eu apresentava para várias pessoas, ninguém acreditava, né? Tudo desenhado na tudo tua desenhado. cabeça. E no papel. Chegava, apresentava. Apresentava e ninguém lá. Tá. E até a esposa pegava e falava. Até a esposa falava assim, por que não vem trabalhar de secretária para mim no meu estúdio? Pô, empreendedor. Putz, daí eu sentia meio assim, porque não é, a questão era, Júlia, pô, eu tenho um projeto, eu tenho certeza desse projeto, só precisa acertar o veio certo. E aí foi um dos projetos hoje que é meu grande, que é meu grande negócio hoje, que eu amo, né? Que é o cartão do Azambuja Mais, que é um cartão de um hospital que tem lá, que esse meu sócio, o Walter lá de Florianópolis, chegou um dia, ele era uma coisa aleatória, ele falou assim, mas o que tu faz? Ele era para vender um outro, né? Como eu tinha muito conhecimento na cidade, para vender um outro negócio lá de advocacia. Ele, mas o que tu faz, cara? Cara, eu tenho um projeto, trabalho num projeto, eu mostrei o projeto para ele, e falou assim, quanto é que precisa para esse projeto? Eu falei, precisa de X. Pegou no meu braço, beleza, vamos transferir para a conta da empresa. E foi ali onde com o divisor de água. Mas o projeto de cartões de benefício do modelo que eu tenho hoje, que eu digo assim, é um modelo que vai salvar, né? Muitos hospitais filantrópicos aí que hoje passam por dificuldade, é um projeto muito bonito, que foi implementado pelo Hospital de Azambuja de Brusque lá, que tinha uma ideia de desenvolvimento do cartão, não sabiam como, e contrataram minha empresa que eu sabia tudo. É uma das questões que eu falo, Jura, você, em qualquer coisa que você faça, que você esteja preparado, porque a oportunidade vem. O que aconteceu? A oportunidade veio numa situação que aconteceu, eu apresentar um produto que eu fui trabalhar com o sindicato, é uma história muito longa, não quero me prolongar aqui. Que eu apresentei, o cara falou, eu tenho que desenvolver um cartão e eu não sei fazer o administrador do hospital. Eu falei assim, eu sei, eu estava preparado. Então, às vezes, quando a pessoa fazer uma faculdade, fazer uma coisa, um curso, fazer qualquer coisa, é importante que ela esteja preparada, porque a oportunidade vai vir. Você tem um sonho, o sonho que tu me confidenciou. Se você não executar, alguém vai executar. Então... Daí eu vou me arrepender lá na... Agora a questão é você não está preparado ou não. Está preparado para quando essa oportunidade acontecer? Eu estava preparado. Entendeu? Cara, e nesse tempo, então, ficou 5 anos, pô, porque ouvindo assim, você falando bem resumidamente, eu vendi meu carro, fiquei indo com a pastinha, fiquei olhando, tipo, muita coisa acontece, né? Muita coisa acontece. E a vida, ela é cheia de... Tá nas sutilezas, né? Naquela sacadinha que, né, tipo, pô, quantas oportunidades tu teve ali de desistir, mas de repente nunca passou na tua cabeça, imagina, todo mundo falando, não quero, a tua esposa dizendo, venha trabalhar aqui, não passou pela tua cabeça assim, vou trabalhar em algum lugar, isso aqui não é mesmo, vou inventar outra coisa, tu tinha uma certeza de que aquilo ia dar certo? Não tinha dúvida nenhuma. Plena certeza. Tinha certeza absoluta. Eu via, uma das coisas que é dom e de quem é empreendedor e sabe do seu negócio, e se você vê, como fala, grandes cases de negócio, as pessoas não acreditam e você acredita. O importante é que você acredite. Não, hoje, Jura, não me interessa se você acredita ou não. Você me apresenta eu te apresento um projeto. Isso não vai dar certo. Não interessa, eu sei que vai dar certo. Porque na minha cabeça está tudo desenhado. Então já estava tudo desenhado. Eu só precisava ter a oportunidade correta, na hora certa. E eu houve a oportunidade e eu estava preparado. O que acontece? Às vezes a pessoa tem um projeto, não coloca no papel, não estuda sobre, não se atualiza. Tá. E quando tem a oportunidade não está preparado. Mas tudo bem. Tudo bem, você está preparado, você estuda, você faz o negócio todo ali, mas tem vários time, né? Eu acho que isso aconteceu comigo, enfim,
do que, cara, o tempo. Como é que você vai esperar todo esse tempo, sabe? Porque é importante, eu não sei quanto que se julga importante, mas você ter outra pessoa que... Eu acho que o mais difícil de tudo é você estar sozinho. Não tem essa coisa do empreendedor ser... da carreira do empreendedor de sucesso, ou que tem alguma coisa fora da caixinha, que é um ambiente solitário. Tu não se sente solitário porque tu precisa que alguém valide aquele negócio. Tu só quer alguém que te escute e diga, pô, esse negócio parece bom. Não tem isso. Como que Se você você for trabalha ver, com isso, com todo esse tempo, né? Que ficar todo aquele tempo, 5 anos, fiquei fazendo isso, fiquei indo, voltando e ninguém acreditando, ninguém. Cara, como que a cabeça do cara fica umas horas dessa? pensa uma coisa, Júlia. Você tá sozinho agora. Eu não sei o que tá passando pela tua cabeça. Nós estamos sempre sozinhos. Então, eu sabia que eu estava sozinho dentro do meu mundo e eu sabia que quando acontecesse aquilo, todo mundo iria hoje, como acontece hoje, fico feliz por isso, né? Se aproxima de mim porque eu tenho o que eu dar. Antes eu tinha que estava recebendo. Hoje eu tenho o que eu dar. Eu tenho o que dar. Entendeu? Então, vamos pensar assim, qual é a única pessoa que vai estar com você no último suspiro da tua vida? Tu mesmo? Só eu mesmo. Então eu tenho que pensar em mim. Por mais que os outros falem que a esposa, por um ato até de carinho, bem, não pode sofrer. Não tem mal, né? Não tem maldade. Com o outro, ela fala, não vai dar certo, que o outro passou. Eu vejo tudo isso como impulsionamento da minha vida. Então eu tinha certeza, isso que me bastava. Não importava que cada um. E podia não dar certo, mas na minha cabeça, porque já estava desenhado. Eu sabia que uma hora ou outra a questão vinha. É como eu falei, profetiza na sua vida. Uma hora deu. E eu vou falar um pouco mais, por cristão que sou, uma dor da minha vida que tem os desesperos, óbvio que tem os desesperos, não pense que eu sou perfeitão e não... Lógico. E num momento de desespero eu fui para o quarto e dobrei meus joelhos e fui orar, Senhor. E como essa luz que está nos iluminando hoje, exatamente foi me revelado o que eu deveria fazer. E a reunião que eu tive dentro do hospital foi providencial. De um pedido, então cada um na sua fé, não estou falando de igreja nem nada. Mas é importante, né? Tipo, A revelação que eu tive é exatamente, faz isso. Eu fiz exatamente a revelação que eu tive. Então, quer dizer, você acreditar, então, fé, eu acreditar, ninguém vai tirar minha fé. Pode demorar, tua bênção, gente, pode demorar 1 ano, o meu demorou 5 anos, né? Mas veio, porque eu tive certeza, ninguém tirou, né? Se você for ver Jó, até a mulher de Jó, falou lá. Sim. Abandone esse teu Deus aí, morra, né? Cara, mas olha essa sutileza, sabe? Eu não posso deixar passar essa parte, sabe? Porque assim, teve um momento que tu diz que tu tá tão sozinho, mas tu sabe que tu não... Por que tu foi orar? Porque tu pensou assim, não, eu não tô sozinho. É o único que tá comigo. Né? Ou seja, cara, aquele momento... Porque é um momento, às vezes, que bate um desespero, e eu também já fiz várias vezes isso, aquele negócio, eu disse, cara, esquece, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém a quem contar isso, a dizer, Deus... Aí que é o bom. Aí é a hora boa. E quando você não Deus tá esperando isso, eu acho, né, cara? É só tu e você, é só você e você mesmo. Pronto. Agora ali não tem como, é o fundo do poço e do fundo do poço só pra cima. Então o fundo do poço não é ruim. O fundo do poço é muito bom. Porque não tem como ir mais pra frente. Não é zona de conforto, não tem mais o que fazer, né? Então, às vezes, todo o sucesso da minha vida, Júlia, veio justamente quando eu saí da zona de conforto. Então, eu tinha que provocar. Então, eu fui lá, estudei, me preparei, deu a oportunidade. Eu tive a coragem, que eu estava numa reunião totalmente que não tinha nada a ver com o meu trabalho, e falei assim, não, eu faço isso. E depois em agosto, foi o projeto, foi me apresentado o projeto. Em junho. Em agosto, 7 de agosto, foi feito o lançamento do projeto. Então, visita, rede credenciada, todo o projeto feito, tudo que foi montado. E hoje é um sucesso. Hoje, dentro desse projeto, tem mais de quase 50 mil associados. Então, é algo extraordinário, assim, que vendemos. Claro, você tem que entender que todos têm que estar envolvidos. Então, hoje, o Hospital de Azambuja, ele tem uma administração espetacular lá, que entendeu o projeto, né, que eles faziam parte do projeto, e que eles me ouvem muito, né, porque eles veem, o sucesso só vem disso. Às vezes vem a vaidade, e lá não tem vaidade.
Cada um tem o seu papel. Existe o administrador que faz lá, que é o Gilberto Bastiani. Sim. Tem a Sheila que faz o projeto dela com uma gerência de todo o processo ali. E tem eu na parte de vendas que entendo todo o processo de criação e desenvolvimento desenvolveu o plano. Que fez acontecer. Né? Mas se não, eu não tinha feito acontecer se não tivesse todas essas pessoas importantes dentro do projeto. Então, quando vai no projeto, a questão você tem que entender também que se as pessoas estão envolvidas. E lá, graças a Deus, nesse projeto está envolvido. É igual no projeto que nós temos da Somos também. Todo o corpo está envolvido. Então, o empreendedor não é aquele que também... Eu sei vender. Como eu comentei, eu amo venda. Só que eu tenho que ter uma equipe toda, tá? Tem que ter uma equipe toda preparada para entender o processo meu de vendas e me ajudar a executar esse processo, esse projeto junto, entendeu? É que é uma habilidade também que tu teve que adquirir sendo administrador de vários negócios. Hoje tu é um administrador, né? Tu não pode mais focar numa coisa só, né? Tu tem que focar no todo, né? Fazer equipe para todas as partes, né? Contábil, sei lá. Não, eu estou muito tranquilo porque o meu negócio é vendas. Mas tu tem estruturado isso. Não, isso que eu digo, tu tem estruturado tudo dentro da tua empresa e você tem que estar olhando o todo, né? Queira ou não, né? Quando você chega a um ponto que você não consegue falar com todos os colaboradores, você tem, por exemplo, um gerente de vendas que você conversa com ele. Eu converso com a minha analista financeira, que vai cuidar de toda a parte de banco lá. Eu tenho o meu RH, que vai falar sobre o que está acontecendo com folha de pagamento. Então, tu acaba limitando algumas pessoas... tendo umas lideranças que vêm conversar contigo. Óbvio que não dá para falar com todo mundo. E o sucesso do meu negócio é que hoje eu sou a venda. Mas só que não é só isso. Eu multiplico o meu pessoal de venda. Então, assim, hoje eu sempre fui o cara que mais vendia. Hoje já não sou mais o cara que mais vendo. Não pode ser. Não pode ser. Então, ainda faço vendas, gero vendas. Só que eu sou do pensamento, eu quero fazer você gerar venda, eu quero que você seja o cara do meu negócio. Para escalar, para poder ter escala do negócio. Eu quero parar um dia. E eu quero que meu negócio continue. Então eu não sou o negócio, eu tenho um negócio. É uma diferença muito grande quando você pensa assim, uma hora tu vai ter que parar a tua produtora, tu vai ter que parar o podcast, quem vai tocar? Sim. Então tem que fazer pessoas que venham e queiram fazer. Eles são os grandes parceiros. Eu digo assim, eu não trato nenhum funcionário meu, nenhum colaborador meu como funcionário. Fala, cara, vocês têm que pensar, ter mente de empreendedor. Sim. Isso aqui é de vocês também. Quando eu não tô aqui, isso aqui é de vocês. Se quebrar um computador, se quebrar isso aqui, vai sair. Eu não vou poder dar aumento para vocês. Se a empresa não tiver caixa, então vocês têm que cuidar, vocês têm que preocupar com venda. Se tá tendo venda ou não tá tendo venda. Né? Então é treinamento direto, água mole em pedra dura, tanto bate. Mentalidade ali, trabalhando dos caras sempre. É como o cara vem pessoas, né, principalmente as meninas que vêm trabalhar comigo ali, elas vêm pro administrativo. Eu falo, cara, tu tem veio de vendas. Não dá uma semana, elas estão vendendo. Se ela quer voltar para o administrativo, não querem voltar. Porque é você perceber. Hoje eu tenho o dom de perceber o talento nessas pessoas. Então, às vezes, a pessoa vem ou vem para as vendas e eu vejo que é operacional. Dificilmente eu mando alguém embora. Tu realoca. Isso. Hoje você não, peraí, vamos botar ele lá. As pessoas não podem ser descartáveis, né? Então, e a empresa tem que estar organizada em todos os setores para que você entenda também. E essa visão que eu hoje, diferente de venda. Então, tem a visão empresarial de CEO de uma empresa, ela não está naquela questão administrativa, isso não. Ela está na questão de ver pessoas. Gerir as pessoas, gerir as pessoas. Entender os problemas das pessoas, sabe? Tirar o melhor. Essa pessoa aqui, todo mundo é bom em alguma coisa, né? Mas de repente ela tá, se ela é boa numa coisa, ela tá na outra, ela não vai produzir. Basicamente, tu tem que... E entre planejar e fazer, você é mais planejador ou mais executor? No caso ali, você, que você falou lá do cartão, você planejou tudo, né? Primeiro. Ou você já saiu... Eu tinha uma proposta do diretor do hospital, que era fazer 1.000 vendas até final do ano, isso de agosto, que ele não acreditava. Nós entregamos 3.000 vendas e o vendedor era eu e o meu gerente de vendas hoje. Eu sou mais de executar. Vai fazer depois, atira, depois mira. Eu tenho um projeto, então eu vou desenvolver o projeto. Eu acho que esse projeto é interessante. Mas eu vou a campo. Por exemplo, nós temos um projeto da Somos, eu não cresci,
eu vou fazer o curso para trabalhar, para ser um correspondente, para entender de financiamento bancário, eu vou falar com o corretor, eu vou falar com a imobiliária, eu vou falar com o construtor para eu montar um projeto. Então eu monto o projeto. Só que para eu ver se o projeto dá certo, não adianta eu te mandar que você não conheceu o projeto. Eu tenho que ir ver. Tem que testar. Eu vou e faço a venda. Então eu sou muito tanto de fazer o projeto como de executar. Agora funcionou, agora eu vou replicar. Então eu vou pegar você, vou te ensinar a fazer o que eu já testei, sei todo o processo do negócio, entendeu? Porque o planejamento, às vezes, e isso, não sei, num sentido mais amplo, assim, às vezes o planejamento, ele acaba sendo uma desculpa pro cara não executar, né? Eu vejo isso, por exemplo, tem uma situação de que o cara tem que, mas eu tenho que planejar tudo primeiro, tem que fazer, e nunca vai pra prática. E muitas vezes você tem que começar a dar um pontapé inicial e se joga, né? Vai fazer o negócio e você vai vendo, porque eu acho que muitas coisas que você vai, não sei se eu tô certo, mas muitas coisas que no planejamento tu não vai ter os dados suficientes, você tem que, e você indo fazendo, você tem outros dados para você voltar e planejar, ajustar. Eu assim, ó, Tem um pouco disso, não tem? Tem. Mas aí você tem que, vamos lá nas objeções que acontecem do teu projeto, né? Então tem um planejamento e eu faço um plano de ação. Então, Jura, eu tenho que ver o seguinte, eu tenho um planejamento, já fui lá, testei tudo, agora tem que fazer um plano de ação. O meu plano de ação vai ter o quê? Qual é o produto que eu tenho? Então eu tenho aqui um produto de financiamento bancário. Qual é o público que eu tenho que atingir? Como que eu vou atingir? Que canais que eu vou atingir? Agora, quem vai fazer esse projeto? É eu? É o meu funcionário? Quem vai fazer a captação? Então, eu faço um planejamento, um plano de ação. É diferente, né? Então, você diferente. tem tudo. Quando você chega... Por isso que lá atrás eu digo que eu comecei com 35 anos, que daí eu entendi isso. Eu tenho um projeto, meu planejamento está tudo ok, eu tenho um produto já montado, eu fiz todas as testagens deles, montei o produto. Agora, tem que ter um plano de ação para eu vender esse produto. Então, esse plano de ação que é determinar quem vai fazer cada etapa. E o produto já foi criado. Venda quem vai fazer, captação quem vai fazer, atendimento quem vai fazer, cada um você vai fazer. E pronto. E o que depende da empresa? Depende disso. A empresa tem que disponibilizar computadores para o pessoal de venda interna. Tem que disponibilizar pasta para os vendedores externos. Tem que tenda para construir, para fazer tenda. Tem que pagar leads, empresa de leads para vender. Então, tudo. Então, Mas tem a parte da planejamento de ação, né? Ou seja, é ação. Então, agora que está planejado, agora cada um vai. Por isso que é plano de ação. Agora, a plano de ação. Quando é que nós vamos... Tá, fazendo tudo isso aqui, equipe, todos nós aqui, o que nós vamos colher com isso? O que você... Jura, dentro da tua expertise, eu te dando tudo que eu vou te dar aqui. Eu vou te dar um computador, você precisa ter um computador, eu preciso... Cada colaborador meu faz um plano de ação. O que ela precisa para executar aquilo? Isso. Eu falo assim, você vai executar o que tu precisa. Eu preciso de um computador, preciso disso, isso. Beleza, eu te dei tudo. Se eu te der tudo isso, quantas vendas você me entrega? Compromete você que me dá a meta, não sou eu que peço. Aí você vai me dar uma meta medíocre. Eu falei assim, Jura, tu pode me dar mais, querido. Ele, não, tu pode me dar mais. O produto assim, tu pode me dar mais. Ele, vamos aumentar 10%. Então aumentou 10%. O cara estoura, vende 50% a mais. Tá vendo? A tua meta é essa, o valor de 50%. Agora a tua meta começa a aumentar de acordo com o que o início... Todo mundo tem que ter um plano de ação. O grande problema é isso. Eu tenho um produto, eu não sei. Quem é que faz isso? Não sei. O dono faz tudo. Não, cada um tem sua função. Então, o plano de ação dentro de um projeto é muito importante. Tá. E já teve algum tipo, algum projeto que você começou e quando tu tava no meio, vou fazer esse negócio aqui, vou fazer isso, e de repente daqui a pouco tu tá no meio já, sei lá, já contratou pessoas, já criou uma situação e no meio do negócio putz, cara, olha, por que foi aquela situação que nós falamos antes? Já aconteceu isso, e agora, o que eu vou fazer com isso? Não sei nem se deveria continuar, ou isso não faz parte do teu mindset, assim, você vai sempre planejando, a hora que tu tá no meio do negócio é porque já vai mesmo, porque tem coisas assim, eu já fiz isso, sabe, de pensar assim, de pegar um negócio, vou para outra cidade, vou fazer um negócio,
vai lá, é meio bem Loki, assim, vai dar certo. E daí depois que tu fez, tu criou toda uma situação, tu tá num lugar, tu já cara, não devia ter feito isso já. Tu arruma um monte de confusão, não confusão, mas tipo, tu tá no meio envolvido, no meio de uma coisa, diz, cara, não devia ter feito isso. Não, vamos dentro, eu sempre vejo minha vida como, eu me considero um empreendedor mesmo. Eu antes era aprendiz, a partir de 35 anos de idade. Uhum. Quando eu atingi meus 35 anos de idade, eu me entendi mais como um empreendedor mesmo, um cara que entendia do negócio, dentro do meu negócio ali. Antes disso, óbvio que a pessoa fez. Eu montei uma vez uma sorveteria. Olha. E na sorveteria eu montei panificadora junto, que eu revendia pão. Só que não tinha nada a ver com o meu negócio. Eu não sabia vender pão, não sabia vender sorvete. A cidade que eu estava lá, montei em Guabiruba, era fria. O local era ruim, que era do lado de uma livraria, não tinha estacionamento. Então, prejuízo. Então, quando eu cheguei a ver isso, pô, foi muito ruim, né? Eu fechei minha locadora de vídeo lá de game, porque eu era uma locadora que tinha um espaço bem pequeno, então estava sempre lotada. Uhum. Então eu percebi que as pessoas, pô, mas tá muito lotada. Aí eu fui para uma sala maior e botei mais televisão. O que aconteceu? O espaço pareceu vazio. E aí o pessoal parou de ir, Entendi. porque o pessoal gostava daquele vucu-vucu. Então, muitos negócios, e o empreendedor vai passar por isso, muitas vezes, até o negócio que está dando, ele mudar o foco e ele não conseguir perceber que, na verdade, o que as pessoas querem, né? As pessoas queriam estar próxima da outra no meu negócio de game, não queria estar distante. Interessante. E eu queria dar espaço para elas. E aí eu tive que fechar o negócio depois, que daí não fluiu, né? A panificadora eu comecei com uma sorveteria, não deu, vamos botar pão. E ninguém conhecia, não sabia divulgar, não tinha feito nada. Tipo, uma oportunidade que tu viu ali, que tu... Alguém veio e disse, porque tu é um cara que vendia pão. tentativa. Então foi vários, se foram vários outros negócios, a lavar carro mesmo, foi uma necessidade, mas nunca foi o meu negócio. Quando eu vi que eu lá, eu tive muito ajuda da minha sogra, que na época, situação que eu passei mal ali, minha sogra foi vender uma joia dela, comprou um vapzinho, e falou, ó, meu genro, vai lá e vai trabalhar para ganhar um sustento para tua família, que eu tinha menina pequena. Então, eu estava naquele momento lavando o carro. Nem considerava uma lavação, porque a lavação hoje fatura, hoje é 50, 70, 100 reais. É um negócio lucrativo, se você souber ser profissional. Tudo que você abrir um cachorro quente, vender brigadeiro na esquina. Eu estava falando com um cara em Balneário, ele fatura 15 mil por mês, vendendo brigadeiro ali na Avenida Brasil. E tudo dá dinheiro. Então tu não é, tu se julga um cara apaixonado por tu tem algumas empresas, você é considerado um cara que é apaixonado por um dos teus negócios, ou você é apaixonado por negócios que dá dinheiro, por desafio? Porque eu vejo, você fez várias coisas, várias empresas, vários negócios antes de você ter essas empresas grandes de sucesso. Tu teve conforme, digamos assim, cara, eu tô precisando levantar uma grana e eu, vou lavar carro, vou fazer. Você ia lá e fazia. Quer ver? Para mim, nunca foi o dinheiro, querido. Nunca foi o dinheiro. O meu ver empreendedor sempre era ter o negócio. Eu queria ter um negócio, eu queria ser empresário. Uhum. O meu negócio é empresário, não importava. É igual quando eu fui trabalhar, eu não me preocupei com o dinheiro que eu... Meu pai, quanto é que tu vai ganhar? Não sei, pai, quanto é que eu vou ganhar. Só sei que tu é empregado. Era essa a minha visão. Nunca o dinheiro mandou em mim, entendeu? Eu sempre usei dinheiro para conquistar minhas coisas. Então, eu sou um cara que eu gosto de abençoar muitas vidas. Como comentei contigo em off, que eu não posso ter dinheiro no bolso, porque qualquer pessoa que me pede dinheiro, eu vou lá e, 50, 100, 10, 20, eu sou um cara que eu não tenho apego ao dinheiro. Eu queria ser empresário, sempre ali. Mas falando em paixão, eu tenho uma grande paixão pela área de saúde. Eu amo a área de saúde, foi um feeling muito grande que eu tive. Então eu sou muito grato a saúde poder gerar benefícios para pessoas na área de saúde. Então o projeto meu principal, minha paixão é a saúde, projetos ligados à saúde. Então o sistema de saúde do Azambuja Mais, a Multimed que eu tive, a Blue que está nascendo, né? Então são projetos ligados à saúde que me interessam muito. Depois o resto veio... Naturalmente, a Somos veio também a um embriãozinho. Eu me apaixonei pela área de financiamento imobiliário e tudo, porque mexe com sonho. Eu acho que tudo que mexe com sonho, que é aquela questão, como eu falei assim, eu deixei do meu negócio de um sucesso que estava tendo, parei uma operação porque eu não conseguia atender as pessoas direito.
Eu não imaginava uma pessoa precisar de uma cirurgia, eu não poder atender ela. Meu sistema não atender. Você poderia continuar ganhando dinheiro ali só. Sim. É só pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, tu não teria parado. Não, exatamente. Então eu parei minha operação porque não é isso que eu quero. Eu quero que você não bote defeito no meu produto. Quando eu percebi dentro que nós criamos a Somos para criar um fundo de investimento que ajudasse em cirurgias. Então nós íamos pagar cirurgias e as pessoas pagarem parcelado para a gente, porque às vezes a pessoa vai ter uma coparticipação lá de 10 mil numa cirurgia e ela não tem esses 10 mil, então a gente viabilizaria ali. Foi aonde eu descobri o mercado de financiamento imobiliário. E eu vi que as pessoas, quando vão lá no banco assinar um contrato, o brilho no olho dela. Nossa casa, aí já vão imobiliar, vamos usar o fundo de garantia para fazer os móveis, que a outra vai gostar disso. Então, essa paixão que eu via lá, que quando os bancos vieram conversar comigo, que eu tinha uma gama de associado muito grande, de pessoas envolvidas com a minha empresa, é um grande filho de negócio, as pessoas precisavam de dinheiro, você ia lá fazer a antecipação do fundo de garantia dela. Então, vários negócios. Tu mexer com um sonho que é da pessoa. E quando eu estava lá, voltando um pouquinho lá atrás, quando eu estava lá no meu escritório, olhando lá, e o que as pessoas precisam, eu digo, foi outra revelação que eu tive da questão que são duas coisas que as pessoas precisam. Tem várias coisas, mas que foi revelada a mim, para os meus negócios. Saúde. Todo mundo precisa de saúde. Você está bem, precisa de saúde, você cuida da sua saúde, você está mal, você precisa de saúde, porque você vai precisar de ter saúde para passar as coisas mal. E outra coisa, até para ter saúde você precisa de dinheiro. Então, são duas coisas que eu viabilizo para a pessoa. Só que não é no intuito de conseguir negócios de dinheiro a qualquer preço, não é isso. A questão é de conseguir o dinheiro mais barato para você. Que seja um bom negócio para o cliente. Bom negócio para E nós avisamos o cliente. É muito melhor que você melhore o teu score para a taxa ser menor. Então, é sempre preocupado para que o cliente tenha o dinheiro mais barato. Né? Então, como eu vendo dinheiro, o dinheiro mais barato, qual é o dinheiro mais barato? É, de repente, o saque do teu fundo de garantia, é fazer um empréstimo consignado, caso você possa, é refinanciar a sua casa para fazer uma reforma e tua casa ficar mais bonita, ou você mobiliar. Qual que é o dinheiro mais barato? E qual que é o teu sonho? Né? O que você... Às vezes as pessoas querem vender a casa não vende, mas porque está muito feinha. Então ela pega lá 20, 30 mil com a própria casa, reforma a casa, e depois vende a casa até um pouco mais cara e paga o financiamento e sobra mais dinheiro para ela. Então são consultorias que nós damos até para o cliente, para que o cliente... Né? Então não foi só a saúde. Então essa paixão veio também para poder ajudar pessoas. Então, assim, eu acho que é mais a questão o meu sentimento é mais de ajudar as pessoas do que, então, não foi só a saúde, essa parte também de realizações que a casa própria sempre é muito importante para as pessoas, eu vejo. Que tu vê o teu negócio é de realizar, ver um cliente realizado, seja com, tipo, né, tu citou ali, um financiamento, onde é que ele, vai poder mobiliar a casa, então ele sabe que ele já visualiza que é um processo no meio para ele conseguir fazer aquilo que ele já está sonhando, ou se não, da parte da saúde, vai fazer uma cirurgia que sabe que precisa fazer, de repente, pronto, agora consigo fazer. Basicamente, a tua paixão é realizar sonhos para pessoas, eu acho que é uma realização, e cuidar das pessoas. De uma maneira, hoje você vê, na área de saúde, eu sempre falo, o SUS faz o que pode, mas nem sempre é o atendimento que a gente quer para alguém da nossa família. Sim. O particular é muito caro hoje, até porque o salário cada vez mais achatado. Então existe um veio no meio ali, uma possibilidade ali de criar um sistema, e foi o que nós criamos, que vem atender aquela pessoa que não quer ser atendido pelo SUS e também não quer pagar um valor alto por um particular. E também não tem condições de ter um plano de saúde que também não é um valor muito barato para se adquirir. Então o nosso sistema de saúde é um sistema barato, foi uma ideia barata para a família toda, onde tem vários serviços, vários produtos lá, onde quando ele precisar utilizar, ele vai ter uma coparticipação, mas uma coparticipação pequena. Então, sim, às vezes, vou dar um exemplo aqui, uma consulta particular custa lá R$450. Cara, se tu pagar 50, não é melhor? E ter a mesma consulta particular com a hora marcada direitinho, então nós viabilizamos isso. Então, isso quando você vê na recepção de um hospital, pessoas te agradecendo porque elas tiveram um atendimento digno e de uma forma particular. E o próprio SUS também, porque daí você desafoga o SUS também, se essas pessoas não vão no SUS, né? Porque elas iam no SUS antes. Ela pode ter uma consulta mais barata e vai no particular, ela desafoga o SUS. O SUS também tem um atendimento de melhor qualidade. Sim. O hospital dá um particular, todo mundo fatura.
um ganha-ganha de todo mundo. E o sentimento, né? O sentimento da pessoa diz, não, eu tive um atendimento particular, é outra coisa. Tipo, né, não fiquei lá sendo humilhado, porque, queira ou não, é o sentimento que as pessoas têm de depender hoje, né, da saúde pública hoje, passa por uma humilhação, né? Sim. Na maioria das vezes, né? Mas é que é muita gente precisando. Então, não dá para culpar, né, a rede pública que faz o que pode ali, mas é muita gente que vai procurar médico. Sim. Então você tem que ver ferramentas que melhore isso. Então, de repente, um sistema que baixe os custos aqui para que saia um pouco dessas pessoas do posto de saúde ali, que eles possam ter um atendimento diferenciado, que vai melhorar o próprio sistema único de saúde, vai melhorar se as pessoas pagarem alguma coisa, entendeu? E quem quer ir particular, com o valor pagar o particular, também tem e vai no particular, então fica tudo certo. Cada pessoa, princípio da igualdade, tratar os diferentes de forma diferente. Então, eu não ganho eu ganho menos de um salário mínimo. Então, eu vou usar o SUS. Sim, não tem o que fazer. Não tenho o que fazer, porque eu vou ter meus custos de repente. Ou se eu for organizar, até consigo usar particular, mas bem provável não. Se eu ganho ali um valor que dá para me pagar um valor, uma consulta a 70, 50, até 150 reais, pois então eu vou ter um sistema para essa pessoa. Se eu ganho lá 10, 15 mil por mês, eu posso pagar o particular? Então eu vou no particular. Sim. E eu pago 450. Não tem só 8 ou 80, tu tem uma gama, né? Para todo mundo. Então todo mundo ganha. Então a sutileza aí agora não falando especificamente desse produto, mas o diferencial ali é do empreendedor olhar aquele produto que ele tem e realmente ele dizer assim, cara, isso aqui o que ele vai proporcionar pro meu cliente, né? Qual o valor que isso vai gerar e buscar naquilo a satisfação, né? Basicamente. Você entender a dor do cliente e atingir a dor dele. É a transformação, né? Tu dizer, cara, isso aqui o meu produto faz isso, vai transformar isso, então vai acalmar a dor daquilo, vai sanar aquilo, vai resolver o problema. Isso é importante, né? Porque a gente vê muitas empresas que não têm solução nenhuma. A gente também falava sobre alguns players do digital que vendem uma promessa que a promessa está errada, na verdade. Eu digo, quer ver, nós temos hoje vários, eu até vi uma foto onde tinha uns gurus da internet aí que dão curso de final de semana. Nada contra, eu acho que é importante você ter curso de motivacional para você ser mais... Só eles ganham dinheiro. Sim. Eles estão em Porsche, eles estão em McLaren, eles estão em Lamborghini, eles estão de avião e você está lá pagando dinheiro para essas pessoas. Sim. Tá? Qual é a ferramenta isso? Então hoje o que eu vejo dentro dos meus negócios? Né? Aí vamos lá pro lado da Somos, lá, se vocês seguirem o podcast hoje, que você vai deixar ali, vocês vão entender um pouquinho mais da Somos. É dar ferramentas para que as pessoas façam dinheiro. Não adianta eu só falar é fácil, querido. Eu pego várias técnicas de vendas aqui e dou para vocês e façam. Vou dar uma mentoria aqui, vou dar um beabá aqui. Vou te motivar, você é o cara, você é isso. Eu uso Bíblia para falar, eu uso várias ferramentas para falar. Cara, e aí, na prática, eu saio lá motivar 3 dias que eu paguei uma fortuna para estar no local, que é válido no caso de você saber o que você quer ver, é bom motivar, mas ver, né, motivação. Eu falo assim, eu desafio, tá? Eu desafio essas pessoas que dão esses cursos, essas mentorias, essas questão de final de semana, de 3 dias, tudo, a mostrar para mim, pessoas que começaram sem nada, como eles dizem, começa do zero, do absoluto zero, e façam tantos dígitos, que façam tanto em dinheiro, que eu quero ver. Mostra. Não, tem até um absurdo desse, eu não vou falar o nome, mas as pessoas já vão saber. O cara que fala de finanças e investimento, não sei o que, tal, é o produto dele, né? O cara fala disso. Aí alguém perguntou assim, cara, se você tivesse hoje, se você esquece tudo tua fortuna que tu ganhou, tudo, e hoje você não ficasse com nada, e você só tivesse 50 reais no bolso, o que tu faria? Vamos supor, tá bom? Em qual ação você vai investir, no que você vai investir esse negócio? O cara fala de finanças, ensina tudo. Ele disse assim, cara, eu ia começar a fazer curso, eu ia criar um curso e eu ia vender não sei o que, tal. Aí, automaticamente, ele falou assim, cara, então a tua riqueza não é dos teus investimentos que você ensina. A tua riqueza e tudo que você tem é dos cursos que você vende. Exatamente. Então, mas, tipo assim, pegaram ele no pulo, ele mesmo
tipo, vendeu contra ele mesmo, né? Eu assim, quer ver? Vamos lá. Vamos falar então em investimento. Então, hoje está na moda você investir na bolsa, você é corretor aqui, corretor ali. Qual é o melhor lugar para você investir hoje? Investimento, não estou falando em empreendimento, em qualquer tipo de empresa, não estou falando em investimento. Nada melhor, na minha opinião, que terra. Comprar um lote hoje vale 80, se tiver ainda, né? Eu acho que nem tem mais isso. Logo está 150, logo está 300 e pouco. E outra cidade tem. Tá? Imóvel, você compra uma casa. Não tem mercado que vai lá, que vai cair, que a tua casa vai perder, você vai perder a tua casa. A tua casa, a escritura está lá no teu, entendeu? Na gaveta. Então tem, então assim. É o mais seguro. Depois que você faz dinheiro, aí sim, né? Aí você vai começar a investir, vai pensar no futuro. O ideal e eu falo para os meus, começar desde já, você tem que ter um investimento, você tem que ter o teu valor que você ganha. Parte dele tem que ser para realizar teus sonhos, para diversão, para tudo direitinho. E uma parte pequena tem que ser para investimento. Esse investimento, na minha opinião, é lá na frente, quando eu ficar velhinho, eu ter um valor para eu parar e alguém cuidar de mim. Né? Então, assim, as pessoas não vão cuidar de você se você não tiver nada. Sim. Você vai acabar num asilo, você vai acabar num quarto sozinho. Dos outros. Se você tiver dinheiro, vão botar uma enfermeira para cuidar de você, vão cuidar de você porque vão ficar com o dinheiro depois. E a vida é assim, né? Eu acho que o melhor receita para dinheiro é trabalhar, né? Trabalhar doidado, porque não tem. Você precisa juntar mesmo que você queira colocar num investimento, comprar um terreno, ou seja, colocar na bolsa, sei lá o quê. Cara, precisa de um montante, tu precisa fazer dinheiro, e o fazer dinheiro é trabalhar, seja empreender, ou mesmo, agora tem um monte de vídeos na internet, onde o cara vai lá, pede R$2 de alguém emprestado, daí o cara R$2, ele vai lá, compra uma rapadura, vai lá, vende, daqui a pouco no final do dia, ou sei lá quantas horas ele tá trabalhando, já tá com R$200, já devolveu os dois do cara e já tá com 200, cara, então não tem milagre, né? Aí depois, vou investir na bolsa. Cara, mas para você viver de renda, tu tem que ter um montante muito grande. Então não é assim, vou fazer. Cara, a melhor coisa, tu tem a tua energia para fazer, sendo empreendedor ou sendo funcionário em algum lugar, galgando o teu, né? Investimento em bolsa e tudo é constância. Não, e lá futuro, né, cara? É longo prazo. Se você pensar em liquidez rápido, tá pensando errado. Sim. Mercado imobiliário daí que eu acho que é melhor. E trabalhar adoidado, né? Porque tem Cara, eu sou meio contra isso. Não é trabalhar adoidado. Se você for trabalhar adoidado, como tá falando assim, sim. A questão é que você trabalhe por um tempo. Então, você trabalha em 2 empregos. Beleza, trabalhe em 2 empregos adoidado. Eu sempre falo para o meu, trabalhe menos, mas com mais inteligência. Faça dinheiro. Faça dinheiro. Como é que você vai fazer dinheiro? Pô, rapaz, tem várias maneiras de fazer dinheiro. Essa é uma. Então, eu vou trabalhar intensamente. Eu trabalhei na minha vida como garçom. Então, eu tinha meu salário comum e, final de semana, eu fazia um extra. Então, eu ganhava hoje, o garçom está ganhando R$250 por fim de semana, por final de semana ali, ou por evento, né? Que ali dá 4 a 6 horas ali. Cara, é uma grana, são mais R$1.000 por mês. Então, às vezes, tu ganha 2.000, mais 1.000, então 3.000. Então, tu trabalha quanto tempo? Eu digo que você deve trabalhar intensamente por um período. Para você planejar o que você vai fazer com esse dinheiro, né? Depois tem um período depois volta a fazer. Né? Em o que você vai investir? Sabe? Então, começa lá. Aí, começa a comprar como um cara vão lá, compra um prego, depois do prego você faz negociação com outro ferro tu vai comprando, vai crescendo. E tu começa, daqui a pouco tu compra uma bicicleta e quando você vê tem um negócio. Então, empreender é isso. Daqui a pouco tu tá com o teu carro. E acaba tudo em venda no final, né? Comercial total, né? Tipo, lá onde é que a gente começou, né? Não tem o que fazer. E uma das coisas hoje que eu penso, quer ver? Faça dívida. Faça dívida. Não adianta. Cara, tá querendo que... Não, cara, vai comprar um carro. Compra uma moto que você... Se você não fizer... Promete aquele dinheiro. Promete que você vai... Não, eu não posso sair. Eu não posso comprar um X-salada hoje porque eu tenho que pagar a parcela da minha bis. Se você não tem uma dívida, você torra. X-salada e você não tem nem a bis e não tem nem a saúde nem nada. Uma outra sutileza aí, ó. Estamos quase no fim, mas eu tenho... você falou do podcast Siga o Dinheiro. É uma maneira que você encontrou
junto com o Fausto, de passar esse conhecimento, de falar sobre ajudar outras pessoas, assim, fora o além do podcast, assim, o que porque eu acho muito importante, uma pessoa quando tem sucesso, o dinheiro já não se preocupa mais e você tem que deixar um legado, né? Uma história, alguma coisa para ajudar outras pessoas que vêm atrás de ti, né? Que vêm atrás, vêm após. Quais que são os teus projetos, assim, quanto a isso, para ajudar outros empreendedores, outras pessoas para passar? Você tem algum projeto nesse sentido? Tá. Todos os meus negócios têm um projeto já para ajudar pessoas, né? Então, a Uzi Clube tem um projeto dela, que é um projeto que eu não gosto, não é que eu não gosto de falar, é que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então, é um projeto que a gente ajuda algumas entidades, então Mas é importante, é importante. Então, hoje nós ajudamos hoje uma entidade que é Além da Quatro Linhas, que é um projeto social, onde tiram crianças de rua e acabam ajudando elas a jogar futebol ali, como tipo uma escolinha, acho. E lá é falar da palavra de Deus, é botar no bom caminho, tem que mostrar a carteirinha, para jogar precisa estar com notas boas. Bacana. É bem legal assim, o projeto deles, então nós somos um dos investidores, um dos patrocinadores desse projeto. Tem outro projeto. Como é o nome Além das Quatro Linhas. Da onde que é? Hoje esse projeto está em Brusque, tá? É do pastor Fábio, né? Claro, não tem nada, não tá ligado à igreja, é um projeto separado da igreja, é um projeto dele, que é um ex-jogador de futebol, jogou fora do Brasil, na Arábia lá e tudo, e teve lá esse projeto, e eu acho fantástico. Tem um outro projeto lá. Interessante. Existe um projeto que é uma loucura para mim, parece ser loucura, e é aquela questão que todo mundo diz mas precisa, por que precisa, uma série de coisas, né? E é um projeto que eu tenho, não vou dizer a cidade ainda, mas nós que vamos montar um hospital, né? E foi muito legal que eu tive uma revelação, eu tive um feedback sem a pessoa perceber, e a pessoa falou para mim assim: Hélio, você tem noção, porque eu já tenho uma cidade, né? Que essa cidade que não tem hospital, você vai estar executando um processo lá, criando um projeto lá de execução de um hospital, e logo vidas vão ser salvas lá. Eu nunca pensei nisso. Eu falei assim, poxa, lembra como Deus bota no coração um projeto tão grande, e eu passo essa ideia para alguns empresários, né? E nós já temos hoje basicamente todo o grupo de investimento para a montagem desse hospital lá. Que legal. E o projeto, ele é um projeto não visando a questão da lucratividade, mas a necessidade de desenvolver, que essa cidade não tem hospital, é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, né? E precisa de um hospital. E não tem ninguém com essa vibe. Pô, falei com 10 investidores, cada um vai entrar com valor. Como eu tenho uma parceria com instituições hospitalares, né? Também já toparam. Então, viabilizar não é pelo financeiro, não é pelo financeiro. É porque há uma necessidade, e se as pessoas passarem mal nessa cidade, onde que elas vão? Elas têm que andar 30 quilômetros, 20 quilômetros às vezes para ter um atendimento no hospital. E agora é um sonho que eu tenho de olhar, pô, a cidade precisa. Aí tu, mas tu não precisa disso, cara. Sim. Eu falei, não, cara, eu preciso. Porque se Deus botou no meu coração é para eu executar. Entendeu? Então são projetos para melhorar a vida das pessoas. O dinheiro é consequência. Sim, Deus te deu a capacidade, né? Deus te deu a capacidade de administrar, eu vejo isso, né? Por exemplo, você entende que é Deus que te deu, né? Essas habilidades, Deus te entregou tudo, essas condições, digamos, na tua mão. O dinheiro, não lembro, eu já vi alguém, né, falar assim, não, o dinheiro tá no banco, vai lá e busca, é só você ir lá buscar, ou sempre tem alguém, dinheiro é o de menos, né? Agora, o desenvolver o projeto, gerenciar a coisa toda e fazer, então não é para todos, e com certeza Deus usa, né? Entrega para as pessoas, e isso é legal. Eu vejo que você é uma ferramenta, né? Se coloca como uma ferramenta. Quando tu diz, o dinheiro não é importante, não quero a questão do dinheiro, mas Deus te colocou na tua mão, daí tu tem que executar, né? Não é que eu não queira o dinheiro. Não. O dinheiro ele vai vir, ele vem. A ideia, vamos para assim, tem muitas pessoas, a grande diferença de você ser próspero e ser o cara rico, há uma diferença muito grande. Ser próspero, todo mundo é próspero, depende daquilo. Você tem uma família bem estruturada, você é próspero.
né? Agora, prosperidade com dinheiro é diferente. O empresário hoje, o empresário do poder financeiro hoje, ele pensa nas pessoas. Indiferente de que governos fica falando que a classe rica, opressora, isso não existe. Como todo lugar, pode existir algumas pessoas que mesmo assim eu não acredito. Eu nunca vi. O empresário hoje, quando você leva um projeto que você fala assim, você sabia que tem pessoas que se passarem mal, até se você passar mal nessa cidade, você não vai ter um atendimento? Pessoas estão nascendo lá em outra cidade e não pode, porque lá não tem uma maternidade. Então você vende para a pessoa uma necessidade. Poxa, agora tu chega para esse empresário, Deus te abençoou tanto que você tem que fazer isso, tu que tem que me ajudar. Então as pessoas, quanto é que é? É tanto, não vou te botar a pessoa tal. A própria pessoa já cria uma rede de pessoas, de investidores, tá? Que querem solucionar a dor de uma cidade. E então, vamos falar assim, só precisa a pessoa o quê? Que faz as pontas. Cara, eu preciso. Cara, é um sonho da minha vida. Mas as pessoas entendem, Júlia, que não é um sonho para eu ficar rico, para eu ter dinheiro. Não, querido. É um sonho para abençoar vidas. Isso vai gerar dinheiro para todo mundo. Vai gerar dinheiro. As casas vão valorizar lá, o comércio vai valorizar lá, mais pessoas ficam lá, pessoas vão nascer na cidade, vão começar a ter você nasceu onde? Nasci em tal cidade. Não, mas tu era assim, não, eu só nasci lá, eu fui para outra, não, agora vai nascer na cidade. Vai ter história a cidade, você vai começar a pessoa, não, eu nasci aqui, tá no meu registro, sabe? Cara, é como essa pessoa veio falar para mim assim, Hélio, tu imaginou, depois foi mais... Já pensou, Júlia, depois faz um projeto que tá com aquelas pessoas, você foi a pessoa que Deus fez realizar, né? Te deu o poder da ação ali de unir essas pessoas por um projeto grande. Tu olhar assim e vai ser, poxa vida, pessoas sendo consultadas. Esse é o prêmio, esse é o maior prêmio, né? Sabe? Então, o dinheiro é consequência. Então, é o grande desafio da minha vida. Eu quero deixar um legado. Isso é importante. Eu estava com a minha filha, tenho 2 filhas, sou avô, né, do Noah, tenho a Emila, que é a minha filha linda, querida, um anjo, e tenho a Emily, que é muito parecida comigo e muito parecida com a mãe, tem uns vezes os dois, né? E eu estava com a minha filha no hospital, que ela estava com uma dorzinha de garganta, fomos tomar uma bezetacil lá, e ela falou assim, pai, você não tem orgulho, pai, de você ser aqui no hospital todo mudado, né? Nós tivemos em Brusque lá um grande investimento dos empresários lá, então o hospital ficou muito bonito. Bacana. Mas hoje o projeto hoje é um dos maiores faturamentos do hospital, é o nosso projeto lá, do cartão do Azambuja Mais, e vem ajudando aqui o hospital com a gestão que faz ali, que é uma gestão muito organizada, ela consiga entender as necessidades do associado lá e ampliou a rede, a recepção, melhorou, pintou o hospital todo, mudou a janela, botou ar-condicionado em todos os quartos. Então, poxa, você vê... E ela assim, pai, tu não fica orgulhoso? Eu falei, filha, o pai nunca viu por esse lado. Mas eu fico feliz que tu veja assim, as pessoas vêm, pô, você tem um tijolinho teu aqui, cara, que bom. Para mim isso já é uma satisfação, eu olhar as pessoas que ficavam na rua e hoje elas estão todas acomodadas dentro de uma recepção bonita, acolhedora. Os funcionários estão mais felizes porque estão recebendo salário em dia, sabe? Então, é um processo de tudo. E acaba nesse meio de tudo você recebendo o seu valor. Não, sendo reconhecido. Tu tá deixando, eu acho que a sacada é essa, né? O que tu deixa é o teu legado, né? E o nosso podcast aqui, Mentes em Ação, é isso, sabe? É poder trazer, apresentar ou dar voz, de repente, para algumas pessoas que têm justamente isso. Elas têm uma capacidade, elas têm uma experiência, uma vivência que elas passaram e são informações que às vezes morrem com essas pessoas, sabe? Às vezes a empresa, eu penso que a empresa ela não é maior do que o gestor, do que o CEO, do que o cara que está por trás fazendo a coisa toda. Ele é o maior. E geralmente as pessoas conhecem mais as marcas, sem quase tudo, né? Conhecem mais as marcas, não sabe a história, o que tem por trás disso. E às vezes uma informação, né, pode deixar esse legado, né, essa vivência, essas sutilezas que a cara passa ali e no final, de repente, a pessoa já passou por aquilo, ou vai passar, ou tá passando, e, cara, olha só, foi a resposta que eu precisava, olha, ele tá passando exatamente aquilo que eu tô passando agora, olha como ele pensa, olha como ele fez, como ele agiu com a experiência dele, ou aquilo ele fez e não deu certo, olha, então eu também não vou fazer.
Enfim, então, essa é a missão aí do nosso podcast. E para terminar, eu queria que você deixasse, então, para a nossa audiência aí, uma mensagem à vontade tua aí. Quer ver, Jura? Cara, fico muito feliz primeiro, né? Já que estamos encerrando aí. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado mesmo, pode ter certeza. Toda minha. De estar participando primeiro, assim. Espero que isso impacte a vida das pessoas mesmo, a nossa história aqui e esse podcast. Acho muito... Os podcasts vieram para dar voz para as pessoas que não tinham voz. Antes eram só artistas, né? Hoje várias pessoas têm. E é importante isso. Isso que Deus colocou no teu coração. Verdade. Tu lembra que eu falei a respeito de que certa vez veio um casal na minha casa e esse casal que me ensinou tudo de vendas. E ele me levou num curso que lá nesse curso de vendas lá tinha lá um pessoal lá que é japonês e os caras são muito lá e eles me deram uma frase do livro de Napoleão Hill. E é um texto que eu proclamo ele praticamente todos os dias. Eu faço meu devocional, como eu falei, sou cristão, mas tem certas falas que a gente não deve levar só o cristão, não é só isso aqui, você tem que ser temperado. Na tua vida, é como nós estamos tomando um vinhozinho maravilhoso, por sinal, né? Então a pessoa tem que ser temperada. Existe tudo. Não é o excesso, é o prazer de tomar. Eu não creio que a Bíblia não era suco de uva, realmente era o vinho. Sim. Então você tem que saber as medidas. Tudo tem que ser temperado, tudo tem que ter na medida certa. E nesse ali me deu uma palavra. Então eu quero hoje aqui deixar essa mensagem para você. Filosofia do sucesso da Napoleão Hill. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar quer a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Nós descobrimos nesse mundo que tudo começa e se determina pela intenção da gente. E tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se não desejar ocupar uma posição mais elevada, se você desejar ocupar uma posição mais elevada, deve, antes lutar da confissão que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fracos nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu consigo. Essa frase, mais ou menos, posso ter me equivocado muito? Profundo. Vejam lá, filosofia do sucesso de Napoleão Hill. É uma filosofia que vai te fazer pensar muito. Porque tudo vai do teu pensamento. Uhum. É aquela questão, eu tenho minha filhinha hoje que é mãe do meu neto, né? Ela, uma vez minha esposa estava falando, mas que isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Ela tinha 4 aninhos. E ela falou para minha esposa, mãe, se você disser que não vai dar certo, não vai dar certo. Olha só. Se você disser que vai dar certo, vai dar certo. Então, você tem razão em tudo. Você determina para a tua vida. Então, a felicidade, o sucesso, ser um próspero em todo sentido, é uma decisão. Não é uma oportunidade. Você tem que provocar. Uhum. As pessoas hoje olhem para o lado, gente. Tu para no semáforo, gente olhando o celular. Tu vai na rua, gente olhando o celular. As pessoas estão sobrevivendo. Elas estão só existindo. Zumbizando. Tu entendeu? Então, as pessoas, eu fico triste por um lado, mas fico muito feliz, porque pessoas como eu não existem mais. Uhum. Então, eu vou fazer muitos negócios porque eu provoco o universo. Eu vou lá e faço acontecer. Eu vou lá, recebo 10 não. Não tem problema. Eu sempre falo que eu sou o sim que todo mundo procura. Interessante. Tá? Então, são essas mensagens. Gente, mais uma vez, Jura, muito obrigado. Eu tenho muito aqui, se for falar conhecimento e passagem, tem que ser breve. Até porque um podcast fica um pouco cansativo. Mas fico muito honrado mais uma vez, querido, que sucesso, vida longa ao podcast aqui. Se precisar vir de novo aqui, venho. Com certeza. E espero, olha, pessoal, você que está aí, que é empresário, entre em contato aqui com o podcast aqui. É uma oportunidade de mostrar uma vida e mudar vidas, né? Às vezes, vem aquela questão de você sentir no coração de fazer e você não fazer por medo. Vem aqui, é fantástico, o Jura nos deixa muito à vontade aqui, né? E melhor do que falar é falar da gente, né? Fica muito fácil. Então a gente fica muito confortável. Muito obrigado, tá, Júlio? Essa é a sacada, podcast. Eu sou um apaixonado por podcast. Lógico que esse primeiro é diferente, né? O cara tá na mesa aqui, dá um nervoso para começar, mas enfim, depois ele flui.
E como tu falou, um bate-papo, o podcast ele proporciona com que você faça aquilo que você já sabe, já desde criança, que é conversar, né? Falar de você, falar do teu negócio, falar da vivência. Como aqui nós não temos, nós não queremos trazer essas palavras forçadas ou coisas, né, de efeito e tal, é vivências, tá? Muito obrigado, então, pela tua presença, né? Abrilhantou com certeza aqui o nosso papo, muitos insights, muitas sutilezas, né? Passou para a nossa audiência e eu quero falar para você, antes de nós terminar aqui, então, dar mais uma reforçada, tá? Se inscrevam aqui no nosso canal, dê o like, isso é muito importante. Se for interessante até o fim, agora compartilhe nos grupos, teus amigos, grupos de famílias, enfim. Siga também nós no nosso Instagram, que eu vou deixar aqui também, jurandir.ueker, U-E-K-E-R, tá? Siga ali também, eu vou postar recortes, enfim. E, enfim, até a próxima, nos vemos, valeu!